Fala galera, tudo bem? Hoje uma entrevista especial com o Coronel Negri ou Negri, não sei, ele vai falar. Mas sabe o que é especial? Não é ver a vida de um coronel, falar da polícia ou falar do bombeiro. É que esse coronel, eu acho que é o único que eu entrevistei até hoje, eu conversei na minha vida que apoia a emancipação, a separação, a emancipação do bombeiro, cara. É um negócio muito louco, porque aqui em São Paulo é o único estado da federação que o bombeiro é polícia. E é polícia é bombeiro, sei lá, uma coisa meio louca. Então o coronel veio até aqui, a gente vai conversar, um bate-papo bem legal. Obrigado, coronel, por ter vindo aqui. E É eu um sei prazer. que eu vou explorar o conhecimento do senhor, coronel. Fique à vontade. É um prazer a gente conversar aquilo que a gente estudou, Lucas. Então, quando o Doni me falou, você pode ir lá? Eu falei, Doni, com o maior prazer do mundo, Que né? legal, coronel. Você fica olhando, lendo um negócio, participa, alguém vai te perguntar sobre aquilo, é um maior prazer falar, né? Coronel, o senhor fez Barro Branco, é isso? A Eu academia mais famosa do fiz. Brasil? É isso? Fizemos, né, Aidan, cara? É isso. Eu fiz Barro Branco, fiz CP, cara. Ah, fez Eu tenho CP. CP também. Então, Entrei guri, né? tá certo. 14 anos? Não, já era um pouquinho mais velho, 16. Tá. Mas, na realidade, eu não entrei assim, decidido, eu não sabia, com essa idade, Não dá né? pra saber. Ninguém sabe, né? E eu fui descobrir que eu queria ser bombeiro só quando eu cheguei no bombeiro. Na realidade, Bom, então passou pelo policiamento. não passei. Saiu da academia do Barro Foi Branco e foi direto. aspirante direto para bombeiro. Caramba. Houve depois ficou algumas turmas sem ter, depois acho que em 73 para 74 houve uma outra turma que Tá. veio aspirante e depois deixou de vir. Mas a minha turma saiu e 20 oficiais vieram direto para o Corpo de Por Bombeiros. nota, né? Por nota. O Era senhor é aquele. CDF. Eu não sei. Sou. Eu não sei se na tua época também era assim, eles colocavam as unidades, o número de vagas, se levantava o primeiro colocado, aqui tinha quatro, ele tirava quatro, punha três. Foi assim também Foi contigo? assim, só que quando eu sou da turma de 94, né? E lá só tinha policiamento. Mas quando eu saiu a designação, eu tava no policiamento de trânsito, né? Sem pedir, sem nada, né? Então apareceu do nada. Não sei, até hoje eu não sei porque eu fui parar no trânsito. Aí, coronel, aí o senhor foi pro bombeiro, como aspira. Aspira. Eita, Mas eu né? peguei o Não precisa primeiro, fazer CBO? foi o primeiro CBO feito nos moldes que é feito até hoje. Hum. Ele foi um CBO muito bem planejado. O diretor de operações do Corpo de Bombeiro era o Coronel Viana, que mais tarde veio ser comandante-geral. Então foi um CBO feito em convênio com a FATEC, em que Até as hoje, né? não, acabou o convênio. Acabou com Acabou o ele. convênio. Hoje não tem mais, são oficiais do bombeiro, um que é formado em física aqui da física. O pessoal do bombeiro, muitos oficiais fizeram engenharia, né? Então, Sim. é resolvido intestinamente isso. Mas foi o primeiro com FATEC, então foi um CBO muito bem planejado. Inclusive, a gente tinha aula à noite na Associação Brasileira de Prevenção de Acidentes, uma vez por semana. Então, Olha. foi um CBO ponta, muito, muito bem planejado. Sofri. No CBO eu não gostei, porque você sai querendo não ser mais aluno, né? E Quer ser cai no operacional. CBO, você volta a ser aluno de novo, com todo aquele tratamento que se dá com o Mas aluno, né? trabalha e faz o CBO junto. Não, não, CBO é período integral. A É integral. integral, integral. Ah, É um ano inteiro. Eu peguei de 70 para 71, porque minha turma saiu em agosto de 70, então o meu CBO foi acho que de outubro de 70, nós saímos em maio de 71, nós nos formamos. tá. 72 o senhor Não faz o CBO. gostei, não gostei quer dizer, não gostei do tratamento em si. O CBO tranquilo, né? Tá. Em 71, quando eu saí, eu fui trabalhar num posto de bombeiros que era um modelo. Era um posto em São Bernardo do Campo, está lá até hoje, é modificado, né? Mas era um posto excepcional, foi publicado o projeto de arquitetura dele na revista Acrópole, da FAO, né? E eu morei nesse posto, porque minha família morava no Alto da Lapa. Então não Hum. tinha como ir de lá para o Alto da Lapa. Então era Laranjeira, como você sabe que é. E aí, o expediente era da meio-dia 7. Então eu levantava e tinha todos os brinquedos do mundo ali. Caraca. Então ali eu comecei a mexer com Essa aquilo tudo. história que o bombeiro só fica jogando bola, né? Começou É, lá, né? a tropa trabalhava 24 por 24 naquela época. Eita. É, isso foi Hoje até aqui em São Paulo é 24, 48. 48, Mas é. aí São Paulo também é bem diferente, porque o resto do Brasil é 24, 72, né? A Muitos maioria, estados, muitos estados, muitos 24, 70. O estados. pessoal tem uma crítica grande aqui, quer dizer, o pessoal do bombeiro É critica. muito difícil mexer nisso, muito difícil mexer nisso, Eita. né?
Eu acho que dá para levar no 24-24. Os próximos vão gostar do que eu estou Com dizendo. 24, 24? 24-48. Ah, 24, 24, 48. 24 era puxado. Ah, eu acho sim. E, então eu ia, vai capturar, chamava captura de cão raivoso. Não tinha carrocinha, o bombeiro ia pegar o cachorro. Eu ia pegar cachorro, cortar árvore. Tenentão, né? Eu brinquei de tudo, nem guri. Brinquei Tenentão. de tudo isso. Brinquei de tudo isso. Caraca, Então ali eu comecei a gostar do bombeiro. E que tive a legal. felicidade, Mas isso quando que o senhor estava no bombeiro? 71. E eu acho que tem alguns incêndios 72 e 4 foram o Andraus e o eu. Andraus, né? Eu estou em 71 ainda. Isso, a gente vai chegar lá, hein? Vai Porque chegar ainda lá. tem coisas. Então, mas o ABC ele tinha algumas características. Primeiro, esse Tá, posto de bombeiro, modelo, né? tá. E tinha um comandante, que na época, inclusive, estava afastado, chamado Celestino Henriques Fernandes. Eu sempre cito o nome dele, porque era um visionário. Um visionário, uma pessoa muito à frente do tempo. E ele curtia bombeiro. Ele contaminava a gente com a emoção que ele tinha em fazer bombeiro. Então, eu tive essa experiência de estar num local ponta, muito equipado, de ter vivido isso e ter um comandante que puxou tudo isso. É uma pessoa que até hoje, quem trabalhou com ele, quando a gente se reúne e começa a falar nele, é um monte de elogios. Coronel, o senhor acha que a garotada, vou chamar assim, porque o pessoal que Sim, está sim. hoje, desconhece a história do bombeiro e por isso que existe esse. Completamente, Dancas, Isso é ruim, completamente. né? Muito ruim, muito ruim. Hoje tem se valorizado mais o veterano e tem muita história oral. Mas você tem muitas coisas que vêm do século XIX, que você Tá. precisa entender como é que essas coisas aconteceram, para inclusive saber interpretar o que está acontecendo Então, agora. por que todos os estados hoje o bombeiro é separado ou emancipado? Eu não sei, depois ele me explica. Há uma Qual o diferença. primeiro bombeiro no Brasil? Quando surgiu? Porque o primeiro bombeiro do Brasil é o Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. bombeiro da corte. Inclusive, Bombeiro o da Corte. dia do bombeiro nacional é 2 de julho, que é a criação do bombeiro da corte, Do Rio de do Janeiro. Rio de Ele Janeiro. não trouxe lá de Portugal. Não, não estou aqui. Tá. Então, o bombeiro do Rio e depois Brasília, quando criou Brasília, que foi um pessoal do Rio, No caso esse JK? Distrito Federal, isso, Distrito Federal, Tá. nasceram e nunca estiveram dentro das polícias militares. Os Bombeiro, demais os demais, sim. Os demais, eram sim. policiais que em algum Era, momento se separaram e emanciparam. exatamente. Se emanciparam, o que é diferente do separar. Por que há essa diferença, né? E esse nome, separação, foi Separação ou da, emancipação? não, da separação, isso foi cunhado em 47, Mas Dancas. isso é importante? É É importante. É importante? Então fundamental. explica aí, É comandante. fundamental. Eu vou chamar a Polícia Militar de 69 para frente e Força Pública para trás, apesar de ter tido outros nomes. Tá. Ok? Ok. Então, para a gente entender. A Força Pública vem no século XIX, nos porões do Convento do Carmo, você É deve isso ter aí. aprendido isso, né? É. E ela cresce e se estrutura no século XX, Missão Tá. Francesa. Missão francesa. Missão Duas Francesa, missões em São Paulo. duas, Presta né? atenção. A segunda depois da Primeira Guerra Mundial. Sim. Quando vem a Missão Francesa, ela não vem só dar o treinamento operacional. Quer dizer, era uma coisa, um exército, né? É o que eu te falei, precisa ler O Pequeno Exército Paulista, do Dalmo Dallari, melhor ainda se ler Política e Segurança, da Elisa Rodrigues Fernandes. Então eles treinam o pessoal como um batalhão de caçadores, é um exército. São Agora, Paulo tem um exército, mas todos os estados eram assim? não, Não? não. Não? Que nem São Paulo, não. Todos tinham suas polícias militares, mas São Polícias Paulo, militares ou exército? não. São Paulo monta uma polícia militar que na época é como se fosse um exército. Força Pública. Batalhões de caçadores. Esses Caraca. batalhões de caçadores chegam até 1950. Caraca. Então, a missão francesa, ela estrutura a força pública, vamos chamar assim, muito bem estruturada, inclusive Mas com a a visão militar. militar. Tá. Inclusive, Não tem nada de polícia comunitária aí, pelo jeito. nada a ver. Putz, que legal. Quer dizer, que legal não, é bom saber Não, isso. na Porque todo mundo época. fala que São Paulo tem polícia comunitária, eu Não, acho. isso tem, mas lá atrás outra coisa. Tá, Então, são as raízes é, da nossa instituição. a missão francesa Tá. dá uma estrutura administrativa para a polícia muito à frente do que existia no Brasil inteiro. Tanto, para você ter uma ideia, Mais do que a Polícia do Rio, que foi a primeira? muito, A muito, do Rio muito, ou da Bahia? muito. Que foi... Elas são todas de 31, a maioria de 31, não sei qual foi a primeira. Tá. Mas o que acontece, né? Para você ter uma ideia, ela cria, por exemplo, a Escola de Educação Física, que é a primeira do Brasil. Verdade. Não tem outra escola de educação física. Então, ela dá uma estrutura administrativa, cria os cursos. Então, passa a ser uma organização exemplar.
Isso não era muito bem visto pelo exército, né? Na época não era bem visto, né? Não, Porque porque era uma força concorrente, era uma né? força concorrente, era uma força concorrente. Cria assim Aí os caras inventam o tal de EGPM, né? GPM era mais para EGP, frente, né? mas ela foi útil. Então, essa estruturação de força pública cria o quartel, né? O quartel, o choque é projeto do Ramos de Azevedo. Ele se É. chama o quartel da força pública. É o primeiro de choque hoje. É o tombado do Ramos de Azevedo. Então, o que aconteceu com a vinda da missão francesa, tanto da primeira quanto da segunda, foi uma estruturação da força pública muito bem feita. Mas deixa eu só fazer um adendo aí, que eu acho que é uma pergunta de muitos. Será que pela missão francesa, claro, era uma época conturbada, Primeira, Segunda Guerra Mundial, Liga das Nações, uma Europa expansionista, colonizadora de países, perdendo o país das Américas, mas mesmo assim pegando os países da África ali. Será que esse modelo de aquartelamento não trouxe prejuízos hoje ao policiamento? Eu quero só fazer essa pergunta. Para a época, ele não foi bom. Naquela época não foi Foi bom. bom. Hoje você não tem mais tropa quartelada. A Tem, tá cheio quartelada. de quartel da PM. Não, não, mas a tropa, que você tem uma tropa dentro do quartel para sair para combate, são os PAEPs que são montados oportunamente. Tá, tá. Você não tem uma tropa, por exemplo, Sim. eu vou lá, eu tenho 300 Mas pessoas a no quartel. Não população tem. pensa que tem, né? É A um equívoco. população, né, Vem acha dessa que época também, né? Vem vem dessa dessa época. época. Então, vamos andando. Vamos andando, vamos andando. Olha só põe um corte aqui Vamos que é andando legal nisso conhecer daí. as histórias, Então, né? força pública. Tá. Em 1926, a força pública aí ela saía. Ela foi no século XIX para Canudos, ela saía para esses Que é o confrontos. exército, né? Isso. Em 30, a turma fala da batalha que não houve. Quando veio o Getúlio subindo com a tropa, Tá. tinha a tropa da força pública em Itararé. Itararé, Itararé eu fui lá esse isso. ano lá. É, Tem até as marcas até hoje lá então, é dos. conhecido como a batalha que não houve porque passou por ali. Força e É. não houve o confronto. Porque ali tem. É bem com Paraná, São Isso. Paulo. Tem uma cidade. O nome da cidade do Paraná. Fugiu o nome agora, No mas bem Paraná, ali. não lembro. Então, era isso. Só que como ela saía para lá, para cá, em 26 queria-se a Guarda Civil, que você não pegou. Hum. 26. O que a Guarda Civil era a guarda da cidade ou era do estado? Estado Ah, a Guarda Civil era estadual. estadual. Para Ah. quê? Como força auxiliar da força pública, para cobrir essas saídas da força pública quando ela não se fazia Mas prender não com pertencia à mesma instituição. nada a ver. Então a força pública era o exército e a guarda era a polícia. E no início do século XX era isso É basicamente. isso mesmo. Basicamente era Olha isso. A que força legal pública, saber isso. muito pouco policiamento. Então, em 30, sobe, começa o governo Vargas, que queria fechar a força pública, porque quase que tem um confronto que dana com ele, né? Quem A segurou. Vargas estava com outras forças públicas estaduais. Sim, Ou tinha exército? Não eu tinha não lembro se exército. tinha Não tinha exército. exército. Não, não tinha exército. Mas quem impediu de fechar a força pública, porque veio com o Vargas, que tinha saído na Revolução de 24, foi o Miguel Costa. Então a Tá. turma diz que a força pública sobreviveu em 30 graças ao Miguel E o Costa, bombeiro estava onde aí? na força pública. E Você já quer tinha saber quando bombeiro? ele entrou? E já tinha bombeiro naquela época? Então, o bombeiro, você vai ver agora, a polícia está lançando alguns capítulos da história da Uhum. polícia de São Paulo. Num dos capítulos, acho que no primeiro, ela fala da criação do Corpo de Bombeiros, fala dos incêndios. Então, quando ela fala da criação do Corpo de Bombeiros, a história é: queimou a biblioteca da Faculdade de Direito, atingiu a igreja do lado, houve reunião da Assembleia Provincial, que Uhum. criou, no dia 10 de março, com uma lei, o Corpo de Bombeiros da cidade de São Paulo. Veja bem, quem criou foi a Assembleia Provincial, que seria a Assembleia Legislativa. Não tinha figura do município. Quem administrava o município de São Paulo era o Estado. Uhum. Então, o Corpo de Bombeiros da cidade de São Paulo foi criado já sob a égide do Estado, dentro de uma companhia de urbanos, que não era a Força Pública da época. Tinha outro nome, não era. Então, ele foi criado numa outra, ficou um certo tempo. Dom Pedro veio aqui, viu o pessoal se apresentar, falou: vocês estão fraquinhos. Aí ele Caramba. se emancipou, se tornou independente, e ele vai entrar para a Força Pública em 1800, oficialmente, em 1892, quando todas as forças estaduais são reunidas numa só força pública com o comandante-geral. Então, 12 anos depois da sua criação, é que o bombeiro da cidade de São Paulo entra na força pública. Okay? Então, quando você for ver a apresentação da história da Polícia Militar, é citado isso da criação do bombeiro, como algo que foi feito
Mas os bombeiros sabem disso, você nem sabe disso aí. Dá a entender que nasceu ali, mas não é. Não, Não é. Mas tudo bem, entrou. tá, Está bem na Força Pública, tá. teve todos os lucros da presença da missão francesa. Ah, então, quando a missão francesa esteve aqui, trouxe conhecimento, Ela, tecnologia de ela bombeiro? trouxe também, ela Ah, transformou o Corpo de Bombeiros em batalhão de bombeiros sapadores, porque na França chamam sapeurs-pompiers. Então ah. você vai ver que na história do bombeiro tem uma época que eles chamam batalhão de bombeiros sapadores, dentro dessa estrutura francesa, que fez muito bem para a polícia. Eu- Agora vamos 26. Deixa eu só fazer uma perguntinha. Quantas você quiser. A missão francesa, quase que veio uma missão alemã para cá, né? Ou prussiana, né? Porque os A alemã carabineiros. foi para o exército, mas ela Ah, veio então, depois. mas teve uma treta aí, né, coronel? Que o Eu exército não. queria que Que viesse essa ela. para as polícias. E aí, na época, quem já estava o Estado, não, aqui vai ser. Aí Missão francesa. começou isso Eu não aí. sei dessa história. É, Eu sei que, conta-se eu isso, né? sei que a da Força Pública veio antes que a que veio treinar o Exército. Sim, sim. Então ela, por exemplo, foi um negócio que vocês vão treinar o Exército antes que o próprio Exército recebe isso. Mas. Nossa, Talvez fosse uma reação do pessoal do café aí, sei lá, né? café com leite lá, aquela política, né? Fosse uma reação da política, né? Do café ali, né? E o Brasil O ainda não Exército, tinha as delimitações do né, seu território, o né? Exército fez a República, então ele é dono da República, só que aqui em São Paulo Eu já ouvi essa história. Eu já ouvi essa história. Eu não vou entrar o nessa café polêmica. tem Eu que já ser. ouvi. O livro do Dom Essa Danado, história eu o já livro do Dom circula Danado. muito no WhatsApp da República, os donos da República. Então, aí 30, ok? Tá. Sai, olha, cabe às polícias militares fazer policiamento. Por que que você tem que falar isso? Porque na época não fazia. Era Ficava no incipiente. quartel. É E quem incipiente. fazia era a guarda. A guarda crescendo, crescendo. Quem era bem visto? Inclusive, A força ou a guarda? a guarda, né? Putz, cara. Inclusive tem uma história, isso foi numa entrevista com o Coronel Cirene Leite Penteado, que foi participante da proposta de emancipação de 47, né? A primeira Primeira proposta A de primeira, emancipação. o primeiro. E essa que traz o separação, que traz o jargão que muda essa proposta de emancipação para transformar em algo. Em 47 já havia bombeiros, tirando Brasília. Não, Brasília não tinha ainda, havia né? bombeiros municipais. Ah, eram bombeiros municipais. O bombeiro de Mas São Rio de Janeiro já tinha o estado, já tinha era porque Distrito Federal. Distrito Federal, estado da Guanabara, Depois. depois. Ele era da República, né? Ela era o Distrito Federal mantido como E algum outro estado tinha bombeiro separado ou São Paulo era a vanguarda? São Paulo tinha. Santos tinha um bombeiro municipal. Tá, Campinas tinha um bombeiro municipal. tá. Ribeirão Preto tinha um bombeiro municipal. Ah. O bombeiro mais antigo depois de São Paulo é Santos, 1890. Então, coronel, o senhor está falando que essa história, vou fazer uma relação aqui, porque quem paga o aluguel do prédio, quem paga o combustível, quem paga a diária alimentação é o município para o bombeiro. Será que vem dessa história? Mais ou menos. Mais ou menos isso vai acontecer depois, em 47. Caramba, eu tô adiantando aqui às vezes, mas é muito legal conhecer a história aqui. Eu estou com um arquivo vivo do bombeiro. E olha, eu não tive essa aula no Barro. Pessoal, lembrando que eu sou oficial da reserva, né? Mas eu não tive essa aula no Barro Branco, hein? Então eu tô tendo aula depois de ter saído da PM. Mas, Então, Lucas, vem essa história. A Polícia Militar tem que fazer policiamento, chamava Força Pública, tá. o nome foi para Força Policial. Uma tropa mais carrancuda em relação à guarda, né? Sim. Era mais carrancuda. E o bombeiro é do município. Tá. Eles falam, e é bombeiro do município. Então, em 1935, em dezembro, com uma lei orçamentária, o bombeiro da capital é passado para o município de São Paulo, que é conhecido como um período 36-42. Tá. Vai época da guerra, hein? Segunda Guerra ali, hein? O mundo está meio confuso, tá confuso e a força pública confusa continua também. Militar. Pode ir para a guerra, não vai para a guerra, e a guarda crescendo. Eles foram para a guerra, é? A força pública foi para a guerra? Não, foi a guarda. Foi a guarda? Quando foi a força eu não vou falar aqui, né? Senão vou cortar, mas os caras tiveram medo? Tiveram medinho? Não, porque eles foram lá para fazer policiamento. E a força pública era uma tropa de confronto. Então vai para a guerra. Mas foi o exército. Então tinha que fazer policiamento. Mas o exército não era alimentado, suas tropas, pelas forças públicas? Não. Não? Não.
tá, Era tropa de pracinhas, já teve tá, um tio tá, que teve na tá, guerra. tá. Então a Guarda Civil foi para fazer policiamento para que os Lá na. lá lá não foi a Caraca, Força ninguém Pública. fala isso, coronel. O pessoal da Guarda falava. Falava, É. vocês O falavam. pessoal da guarda fala bastante coisa aqui e toma dislike. E eu tomo dislike aqui porque eu mostro a história. "Ah, Então tem muitos policiais que assistem o nosso canal. Inclusive, se você estiver assistindo, não esqueça de deixar o like, compartilhar a história real dos bombeiros. A gente está falando hoje da emanci- possível emancipação futura, quem sabe, do bombeiro de São Paulo. Pois não, Coronel. o Rio deságua no mar, Idacas. O rio deságua no mar. Não tem jeito de Tem um manter. lugar que não deságua no mar, Por né? É enquanto, o né? Mar Morto lá. Estamos Ah, represando. é verdade. Mas é uma perda de tempo, né? Então, E faz tempo, né? 36, prefeitura. Tá. Qual o grande problema dessa passagem? No começo, o pessoal refez manuais, comprou equipamento legal, prefeitura. Uhum. Aí passou um ano, o comandante falou: bom, quanto tempo eu tenho de serviço para me aposentar? Um ano. Não tinha contagem recíproca de tempo de serviço. Uhum. Daí 2 anos? 2 anos. Então eles iam morrer sem se aposentar. Como é que se ajeita isso? Então vai para lá, tenta isso, tenta aquilo, tenta aquele outro, aí chegaram a uma solução. 1942, então esse período de 36 a 42, o bombeiro volta para a Força Pública Eita, e o nós. município paga para o Estado um valor para que o Estado preste o serviço de bombeiros na capital. Hoje é proibido o município ter o seu bombeiro? Lógico que não. Não, Não. tá, olha só. Então, como é que volta o bombeiro para a Força Pública? Para acertar um problema de pessoal, ok? Olha só. E Então o senhor assim, está falando que ele já foi liberto da PM ele e por nasceu uma... fora, mas aí ele saiu e o pessoal voltou. estava danado, né? Ah, Então, claro, quando né? ele voltou, Claro, claro. se estabeleceu-se um convênio para se pagar anualmente uma quantia que foi a média de que o município pagou nesses 6 anos. Gastou com Tá. folha de pessoal, com equipamento, etc., que era 7.000 contos de reais. Esse valor só foi reajustado no final dos anos 70. Ah, mas o policial já está acostumado a não ter reajuste de Não, não, mas isso salário. era Isso reajuste. O aí já... Estado tinha que Ah, receber. o Estado, O apesar que Estado, que o era um Estado ficou militar. prestando serviço para a Tá, tá, capital tá, sem receber nada em troca, tá, praticamente. Bom, tá. então voltou em 42, ok? Ok. Estamos na Segunda Ninguém Guerra, conta esse detalhe aí, estamos na hein, Coronel? Segunda Guerra Mundial, É isso. pau comendo na Europa, tá? Tá, 45 acaba, ok? ok. Primeiro na Europa, né? Depois, não preciso contar. Sim. Tá. Aí vem o interventor, que tinha ficado preso no Rio de Janeiro, na ditadura Vargas e tal, e chega aqui, vocês estão dentro da polícia? Só da capital. Como é que é isso? Bombeiro não é polícia? Não é polícia? O comandante fala, realmente não é. Bombeiro não é polícia. Nunca foi. Não faz parte do sistema de persecução Oh. penal. Não faz parte do sistema de... O serviço de bombeiro, E por que tem gente que tem dificuldade de entender isso? eu vou contar por que pega. Esse podcast é o melhor de É, todos, né? Ah, então, tô colocando o coronel em saia justa aqui. Mas, na não, verdade, é um historiador. E se ele não falar da história e do conhecimento que ele tem, para nós, a gente vai ter versões enviesadas, né? Então, por isso que eu, coronel, desculpa as perguntas, mas não, a pergunta que eu tô fazendo aqui são importante, perguntas do público, da nossa importante. audiência. Muito bem. O que acontece com Depois a da. força pública? O pessoal começa a falar, precisa pôr a força pública nas ruas, a tropa está quartelada, acaba com a força pública, porque quem está fazendo o serviço de policiamento majoritariamente é a Era Guarda Civil. guarda, Então a força recebe uma carga muito uma grande. pressão, né? Isso. A pressão da E que imprensa, né? serviço ela prestava? Que serviço ela prestava? Bombeiro na capital. E um policiamento que o outro fazia. O pessoal era tão militar, Dancas, que quem vinha para o corpo de bombeiros era chamado de. O cara falava: você vai deixar de ser milico, você vai virar paisano. Você ouviu falar que o bombeiro é paisano? Oh, De é. onde surgiu isso? Nossa, O é coronel, mesmo. coronel Cirênio Leite Penteado, É isso ele tinha aí. sido praça. E ele Tá. fez escola de oficiais. Quando ele se formou, para onde você vai? Ele falou: vou para o corpo de bombeiros. Aí o cara, você vai virar paisano? Porque deixava de ser militar. Você acha que. Ele deixava de ser militar, Ah, porque o que isso se era. propagou no Brasil, hein? É, Que o Brasil inteiro fala que bombeiro não é militar. que é paisano, por causa disso. Mas não era porque ele era afrouxado na É que a disciplina. atividade é outra.
Exatamente. Não, a própria Constituição fala, né? Bombeiro, atividades de defesa civil e outras estipuladas em lei. Sim, E não fala de policiamento. não faz policiamento. Aliás, por que o bombeiro está no 144? É um erro? Artigo 144 da Constituição? Na proposta de emancipação de 89, o pessoal dizia que entrou naquilo ali para acertar o Rio e Brasília. E Ah, o Rio de Brasília entendi. você não podia Ah, colocar em podia outro ser os lugar. militares, É, mas não é. eles eram militares e tinha Não que é, mas, colocar. mas a bombeiro é uma instituição de segurança pública? O senhor acha que é? Aí Ou de defesa civil? eu vou te dar uma resposta que eu gostaria que as pessoas, quando fazem a pergunta sobre emancipação e vão dar a sua opinião, me dessem. Eu não estudei o assunto. Tá. Ixi. Então eu não vou te alongar. Tomei uma aqui. Tomei uma, é isso aí. Beleza. Como eu não estudei o Não sei assunto, fazer pergunta, a gente tá mais divertido aqui mesmo. não, eu podia simplesmente dar uma opinião que não vale nada. Tá. Né? Não, sim, então eu entendi. Então, é, Voltando. agora eu me perdi. Não, a gente tá lá da época da Constituição. Isso. Então, é, nessa época, o pessoal da Força Pública ficou muito bravo com o Corpo de Bombeiros. Ficou puto. E com razão. Por quê? Porque a hora que ele precisou acertar o problema de pessoal, o pessoal do bombeiro, voltou para a Força Pública. Ah, A hora que a Força Pública precisava de um plus para se manter, para ganhar espaço, o bombeiro estava falando em sair. tá. Entendeu? Entendi. Então, essa proposta de emancipação na época, imediatamente foi virada por separação. Vocês são uns ingratos. Separatista, movimento Isso. Eu separatista. sou chamado de separatista. Até hoje, coronel? O senhor é separatista? Não, uma vez eu caí Senhor na é besteira de separatista. explicar que a proposta que vingou no Brasil inteiro e que é a mesma em São Paulo, não é de separação, é de emancipação. E eu vou conversar Que é com ele. diferente. Que é bem Agora eu tô diferente. entendendo. Isso, que é bem Agora eu consigo diferente. entender que o separatista é um tom mais forte, mais É um tal de pesado, né? litígio, né? Eu vou É. me separar da minha mulher, eu sair dela. Ah, É diferente. eu vou emancipar. É outra coisa. Eu emancipo minha esposa, eu emancipo meu filho. É isso, isso. Ele Não não tô separa, separando meu não filho. separa de mim. Entendi, Ele faz continua sentido. frequentando a Não, mesma faz casa. sentido. Eu uma vez, numa Faz reunião sentido. de turma, você sabe como é que acontece isso? Os colegas falaram, eu tinha um conjunto de colegas, eu falei, gente, Ah, lá vai o vocês não separatista. estão entendendo, é emancipação por causa É, disso. Ah, dancei, né? Nunca mais eles deixaram de me chamar de separatista, pô, porque para encher o saco, né? olha emancipado aí. Negrinho, você é separatista. É, O cara, o Negrizolo é separatista. Quer dizer, a proposta nunca foi de separar. Foi em 47. Tá. Em 47 Ai, era para imitar o Bombeiro do Rio, ah. para criar O Bombeiro do Rio é bom? É bom. É bom, O né? Bombeiro do Rio é bom. Tem até É, helicóptero, tem umas ações então, em São Paulo não bem. precisa. Em São Paulo não precisa. Bombeiro de Precisa, Nova não precisa. York não tem helicóptero. Ah, Bombeiro de Nova York não tem helicóptero? Não. O Fire Defense lá, né? Então, a polícia faz. Quando você tem algo que já funciona, por exemplo, os helicópteros da polícia fazem apoio ao GBMAR. Tá. Que é. Emancipou. Precisa comprar um helicóptero para substituir quem já está fazendo isso? Mas no caso do Rio tem helicóptero, pô, tem frota. É Né? outro problema. É Porque lá a polícia nunca foi junto. Então ela não estava fazendo aquilo que teria que fazer e o bombeiro precisou suprir. Entendi. Aqui está suprindo, você não precisa. Ele faz o atendimento pré-hospitalar. Você tem um médico da Secretaria da Saúde. Dentro do bombeiro. Do helicóptero da polícia. Então, como é que é o pré-hospitalar? Ele é feito com bombeiro e é feito com helicóptero da polícia. Não precisa fazer outra coisa diferente. Então, isso. Isso é só mais esforço. Né? Tudo aquilo que existe, você não precisa fazer diferente. O cara, às vezes a pessoa pergunta, como é que vai ficar a Previdência? Falou, quem construiu a Previdência é quem estava dentro da polícia. É quem estava dentro da polícia? É. O bombeiro estava dentro da polícia? Da polícia. Fica a mesma. A Previdência vai tudo vai ficar assistência médica hospitalar? O máximo que você pode fazer é pegar da unidade orçamentária do bombeiro e dividir as despesas nas proporções adequadas. Você não precisa fazer nada diferente. Isso... Mas o bombeiro tem uma UO, para quem conhece aqui em São Paulo que eu estou falando, é a unidade orçamentária, que é algo bem maior. Então, eu acho que é uma coisa legal. A UO do bombeiro pode, no pedido de verba, jogar a verba da folha de pessoal, mas não precisa processar a verba. A folha já está processada. Tá. Então, tudo aquilo que existe permanece do jeito que está, como permaneceu nos outros estados. Os outros estados se emanciparam, estão juntos. Tá. Né? Bom, eu vou falar. Essa daí foi a separação, 47 separação. E agora tem outros marcos. Emancipação. Tá, é outra conversa. Tá. Mas ficou esse ranço, esse medo
Não, o bombeiro foi importante num instante em que a gente estava correndo o risco de morrer, que nós precisamos entrar. Foi importante, o bombeiro. Acabar a PM, acabar a PM. O É, bombeiro que se. Ó, o senhor está falando até não, um momento. não quer dizer que isso iria Não, não quer acontecer. dizer, mas existia essa Risco. possibilidade da PM acabar, que é chamada de força pública, e só não acabou porque a PM fazia bombeiro. Não, Não? o bombeiro auxiliou nas disputas sequentes. Eu conversei com um comandante-geral na colônia de Ferro Serra Negra, você conhece a colônia de Ferro Serra Eu Negra? passei por lá, já faz Tá. tempo que eu não. Eu Ah, coincidentemente, encontrei com o comandante-geral e comecei a conversar com ele. Logo depois do almoço, eu falei, o senhor comandou, como é que vai? Comecei a conversar. Ele tá. falava, não, aquilo foi, aquele fulano, ele queria que eu lembrasse o nome de coronel da época dele, evidente que eu não sabia, né? Aí, inclusive, a esposa dele desceu, falou, você não foi dormir? Ele falou, esse idiota desse teto. Ficou me conversando. Então eu falei, comandante, o bombeiro foi útil para a força pública em algum momento? Ele falou, não, no meu comando. Depois que a gente começou a fazer policiamento, a gente tinha uma divisão. A Força Pública fazia num canto, a Guarda Civil no outro. Você deve ter ouvido falar nisso. A cidade era dividida, eles chamavam de Caraca. paralelo, não sei o que lá, Caraca. que nem a Guerra da Coreia, né? Ah. Então, o governador me chamou, porque você está perseguindo alguém, é lógico que você vai entrar, você não vai Claro. parar na divisão daquela Não, não avenida, né? existe isso Ele aí. ia. Não é igual o Capitão aí- Nascimento, o corpo pra lá, o corpo pra cá. isso, O aí, negócio aí é onda. o pessoal da Guarda Civil, pô, o pessoal da Força Pública veio pra cá, né? Mas era sempre o pessoal da Força Pública indo na área da Guarda Civil. Ele falou, a partir de amanhã, eu queria que não fosse mais ninguém pra lá, tarará. Ele falou, Nossa, era meio conturbado o policiamento naquela. super, Nossa, super. uma Era zona. outras épocas. Outras épocas, Ele claro. me contando essa Não adianta a história. gente pegar a história e analisar Não, agora, tem que botar não. no contexto. Tem que ter Claro, E ele claro. falou, eu falei, tudo bem, não vai. Ele falou, o senhor entendeu? Ele falou, governador, o senhor me colocou nessa função porque eu não sou burro. É lógico que eu entendi. Eu entendi o que o senhor falou. Ele falou, então tá combinado. Ele falou, tô. A partir de amanhã o Corpo de Bombeiros não atende do lado de lá, o Regimento de Cavalaria não vai pro lado de lá. Então era trunfo. Foi um trunfo importante para a Força Pública a partir do instante que ela começa a ir para a rua, que ela cria a primeira companhia de policiamento, não tinha, eram batalhões de caçadores. Você conheceu o batalhão policial? Chamava batalhão de caçador. Nossa, ia Então, caçar então o. era É por isso que tem hoje. O cara sai pra caçar o malaco, né? Não é isso, né, coronel? bem isso. Coronel, é isso Essa aí. cultura vai mudando, essa cultura vai É, mudando. mas parece que tá retomando, né? É, Saiu pra caçada, chame com os calma. caras. É, tem Então, os comentários aqui. Coloca aí, a polícia sai para fazer o policiamento ou a polícia sai para fazer a caçada? Coloca nos comentários o que você acha. então, Idancas, ela vai pela beirada, né? Ela faz, por exemplo, ela pega policiamento de muralha de presídio, tá? Sim, Que não sim, é sim. função de É, polícia. tá. Agora tem a polícia penal, né? Isso, Antes mas era não, ASP, não é IBP. função de polícia. Ela pega. Ela pega ou sobrou? Ela tem aqui. E é onde tem espaço. Dancas, quem não tem ocupação entra em forma. Você É não isso aprendeu não, isso? não tem função, entra em forma. Isso. Aí, pra você que é militar, você sabe do que a gente tá Então, ela falando. vai pra- Entendi, o cara. policiamento Da hora. rodoviário, por exemplo, ele começa na Guarda Civil. A Força Pública pega. Tá. Florestal, que hoje é ambiental. Eu cheguei a aprender policiamento ferroviário. Não, e aí teve um ponto da história, da uma história mais recente, né? Na época que eu tava na polícia, até os policiais em greve de metrô tinha que. Bombeiros, né? Os bombeiros. Bombeiro ou policial? Bombeiro. Tinha que metrô. pilotar o metrô Aprenderam. lá. Eu Não fa- eu aprendeu? pensava na Você trilha. lembra disso? Aprenderam a Lembra pilotar. disso? Cara, o negócio é muito louco, velho. O Bombeiro era um bombeiro. fura-greve, Dancas. Bombeiro era um fura-greve. É, o cara tinha que. O cara O bombeiro tava no trem, tava no metrô, tava no ônibus. Eu já vi um bombeiro dirigindo busão. operou barro, sai em Santos. O bombeiro recolheu lixo em greve de lixeiro. É Então, sério? o bombeiro era um fura-greve. O pessoal de esquerda odiava o bombeiro. Odiava. Ah, mas esquerda é vermelho, bombeiro é vermelho, tá tudo É. certo, né? Externamente Não, talvez tudo seja certo, né? parecido. Coronel. Que Então, história, a velho. Força Que Pública história. vem pela beirada, né? Quer dizer, Ela não tem função, entra em forma. vai entrando em forma, vai pegando isso aí tudo Tá. e depois vai passando. Mas tem um ônus muito grande, né? Sim. Que é o ônus de hoje, só dar um salto e depois a gente volta, né? É lógico. O ônus que eu vejo, esse embate hoje da Guarda Civil, em se tornar a polícia municipal, poder de polícia, e a polícia comunitária, né? Porque se a gente tinha batalhões de caçadores, a gente não fazia policiamento comunitário, e quem fazia era a própria guarda, que era uma instituição de segurança do Estado.
Mas Concorrente. hoje, e Concorrente. hoje não adianta trazer polícia japonesa para o Brasil, porque é uma outra cultura. Então, a gente não tem polícia comunitária. Talvez a polícia comunitária é aquela pessoa que mora naquele município e tem contato lá com a escola municipal, com os, né? Mas é só uma maneira de ver. Mas se a gente conhece a história da formação da polícia militar hoje, da força pública do Estado, Há, né? Assim, um- agora voltou, né? há uma grande virada em 69. Quando a Volta lá, então, vamos lá, voltar lá em quando a força 60. pública absorve a Guarda Civil, não houve uma, Absorve? Ou é tipo. não houve uma fusão, houve uma absorção, porque permaneceram A guarda não policiais, queria. eles tiveram opção, Ah, tiveram opção. foi pessoal. Tá. Então, você quer fazer opção para entrar, para pertencer à Polícia Militar, Ou ou não? Ou vai embora da rua. Vai para o jardim. Não, ninguém foi para a rua. Ah, né? Mas você sabe que a Polícia Ferroviária Federal, os caras colocaram no limbo, né? Eu tenho até gente, tem até uma entrevista aqui que a gente não fez sei. com os policiais ferroviários federais na virada da Constituição. Eles eram a primeira polícia do Brasil, a Polícia Ferroviária Real. E na virada, os policiais ferroviários, Foi pro eles limbo. foram pro limbo, cara. Mas isso aí, se você tiver Eu não interesse, sei. aqui na descrição do vídeo tem o link. É bem legal essa Uma boa entrevista. sugestão para você seria entrevistar os que não fizeram opção para vir para a Força Pública. E aí, Os caras conta aí, da Guarda. coronel, conta aí. E aí? Aí eu vou pra força pública que tá se agigantando, Que vai ficar uma coisa só. Então, ou eu vou ser. então em 69, Hum, acaba a necessidade do bombeiro ser um trunfo por ter uma diferenciação que já tá. com a concorrente. A PM já tá crescendo, E acabou a é um concorrente. verdadeiro gremlin, vai se alimentando. Acabou a concorrente. Acabou a concorrente. Tá. Entende? Você não precisa mais. Bombeiro não tem mais utilidade, a utilidade que ele teve em 47. A PM sugou todo o bombeiro. Não, bombeiro foi muito útil. Foi, acabou. Teve muitos problemas dentro da polícia. Né? Tá. Mas não vem o caso. Nada foi proposital. Tá. A polícia tem suas necessidades. Academia. O bombeiro tem uma escola que, para ela ser construída, o coronel Paulo Marques Pereira, que hoje é o nome da escola de bombeiro, ele deixou de comprar autobomba. Então ele fez aquele prédio, o prédio foi ocupado. A escola do bombeiro é a ESB, não é isso? É. Escola Superior de Bombeiros. Isso. Lá forma oficiais e praças hoje. Tudo, né? Não forma oficiais, ele reforma. Não, na verdade, o curso de CBO é lá. É lá. É lá. É lá. É a forma oficiais do bombeiro, é isso que eu quis Isso. dizer. Então, o pessoal ocupou aquilo tipo canteiro de obras, que nem foi com a ESB. Também ocupou Tá. tipo canteiro de obras. Tá. Então foi um sacrifício montar aquela escola. A escola cresceu, ela tinha um campo de treinamento, Claro. houve uma necessidade da academia. Academia. A KPMBB. É a Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Isso. Né? Que só forma oficiais lá agora, né? Aonde eu vou colocar esse pessoal? Na Escola Superior do Bombeiro, o bombeiro ficou sem escola. Que fica em Mariporã, se eu não me engano, hoje. Tá. É Franco da Rocha. Franco da Rocha, desculpa. Franco Então, da o bombeiro Rocha. ficou sem escola. Pra gente que estava no corpo de bombeiros, aquilo foi um estupro. Ah, claro, meu. Você vê, não só porque A escola é a tivesse- casa-mãe de formação. é o principal Você órgão. acha que foi de é a propósito? cereja do bolo. Não foi de propósito. Não Eduardo. foi? Todas as coisas que aconteceram, que prejudicaram o corpo de bombeiros, foi porque o pessoal não gostava do bombeiro, queria dar uma bolacha no bombeiro. É que foi uma necessidade maior da finalidade da polícia. Então você precisava. Então, finalidade da polícia e não finalidade do bombeiro. Lógico que Não, né? Mas está dentro. Então eu preciso resolver meu problema. Como é que eu resolvo? Eu sacrifico um pedaço. Né? Corta Então, na carne. ficamos sem escola. A Putz. escola ficou usando umas pequenas salas de aula na Praça da Sé, perdemos campo de treinamento. Aquilo foi um estupro. Sensacional para o bombeiro. Por quê? Pelo fato de ficarmos sem escola, nós precisamos lutar para ter uma escola. Pô, aí se uniu. E isso gerou uma escola modelo em Franco da Rocha. Depois eu conto como é que ela aconteceu. Caramba. Então, tem muita coisa que aconteceu de ruim que gerou coisa boa. E nada disso foi de propósito. Nada. Foi sempre vendo. Por exemplo, a polícia começou a ir para a rua. Precisou colocar veículos na rua. Ela não tinha oficina. Ela pegou a oficina do bombeiro. O bombeiro é sempre dando sua cota pra PM. Só que, cara, você consertar um carro de passeio é uma coisa. É uma coisa, né? Um Você auto consertar bom, uma autoescada é outra.
outra. É outra engenharia, outra tecnologia, E você outras pega todo necessidades. aquele maquinário, sai de um lugar para o outro. O coronel Cirênio Leite Penteado conta que ele era ajudante de ordem do comandante-geral, e quando for feita essa transferência, né, e o pessoal resolveu montar um carro de bombeiro. Porque, pô, nós pegamos, mas tá bom, vamos montar um carro de bombeiro para vocês. O cara, a hora que encheram d'água, riu a mola. O pessoal não tinha tecnologia. O pessoal que foi mexer naqueles equipamentos não tinha tecnologia para mexer nos equipamentos. Então, por essa inserção, houve coisas positivas e houve coisas muito negativas. Nós temos três grandes marcos né, de emancipação e separação. A de 45, 7. 47, Nós temos 4. 4. 47, 89, 99 e 89, como é 215. que foi? Bom, Porque a gente já está mais, né, mais na atualidade tá. aí, né? Que a proposta foi de emancipação. 89, Depois esse é o marco que já tem a depois da Constituinte de Constituição, né? 88, porque Promulgado 5 de aparece o bombeiro na outubro. Constituição, aparece o Isso, bombeiro. tá. Mas com uma linha bem clara. Atividades de defesa civil e outras Isso, definidas em lei. isso, eu te Bem defendi. claro lá. Tá. Constituinte estadual. 5 de outubro de 89. Isso. Tá. Federal, estadual. Na Até estadual, 89. o deputado Adilson Monteiro Alves, que tinha sido diretor de futebol do Corinthians na democracia corintiana, acho que você não pegou. Já ouvi falar, Ouviu lembro. falar? Ouvi Né? falar. Ele se elegeu e ele tinha algumas pessoas que trabalharam para ele, né? Ele teve uma votação expressiva dos corintianos, é lógico, né? O time foi campeão, era o time do Sócrates e tal. E ele tinha uma pessoa que trabalhou muito para ele, que trabalhava no Bombeiro, comigo, inclusive, que era o Leopoldo Augusto Corrêa Filho. Eu não sei se você conheceu o Leopoldo. Não. Bom, aí ele mandou para as pessoas que tinham trabalhado com ele uma correspondência dizendo: você tem alguma proposta para constituinte? Né? Aí o Léo veio conversar comigo, né? Eu toda hora falava da história, dos problemas, que Tá. não tinha a ver uma coisa com outra. Eu sou muito boquirroto, né? Aí o Léo falou: Negri, isso aqui. Eu falei: vê com ele se ele E topa, naquela né? época o senhor era coronel? Major, Major. major. Ixi! Vê Ixi! com ele se ele topa. Corregedoria só de olho no major. 47, Dancas, com a proposta de emancipação, que virou. Hum. Os oficiais do bombeiro foram pulverizados no interior. Conheço essa história, um palmo do mapa. Vai para Rosana. Quem é militar em São Paulo sabe desse ditado que está em toda a companhia, todo batalhão, todo grande comando. Vai falar um palmo do mapa. Então, se o cara põe assim, vai lá no biquinho lá do estado de São Paulo para Rosana. Aí eu falei: vê se ele. Aliás, cidade de Rosana, um grande abraço. Uma cidade linda, maravilhosa, mas tem esse ditado aqui nas. Bom, aí o Léo foi conversar com ele numa quarta-feira à tarde, e eu falei: olha, eu fico aqui, qualquer coisa você me liga. Na realidade, eu acabei não ficando. O Léo, Major, inclusive, hein? me deu uma bronca. Major, hein? O Léo me deu, ele era capitão. Já Ele era falou: oficial pô, superior. Negri, você falou que ia ficar, eu fiquei. Eu falei: Léo, você desculpa, ele tinha razão, né? Mas ele aceitou conversar Quantos conosco. tem na sua turma? Quantos na sua turma? Quantos eram na sua formatura? Minha formatura, 70. 70. Quantos de bombeiro? Quantos no bombeiro, De assim? Eu sei cara, que tem a a primeira, oscilação. foram vindo outros, mas a Tá, primeira turma, 20. tá. Então 50 contra Bom, 50 opositores e 20 defensores. Entendi. aí a minha Olha, que legal. turma, 186, com os estrangeiros. Ah, sim, 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 porque vinha muita gente de outros É, estrangeiros, deixa eu explicar para você, que não militar, mas e tá curtindo essa prosa aqui, a nossa conversa, deixa o like e se inscreva no canal. Estrangeiro, nas academias de polícias militares, até da academia de polícia, até a academia federal, na AMAN, é quando você tem, acho que na AMAN não aceita, né? não, os estrangeiros para a gente aqui era de outro Não, de estado. outro estado, A mas eu acho que AMAN, a A AMAN, MAN o cara não. é federal ali, né? Não, Não mas a sei se MAN, vem de será outro que não vem de país. outro Pode ser país? que sim. Porque a gente tinha alguns. Sei que a polícia de São Paulo aceita estrangeiros para fazer curso, né? É. Intercâmbio, Mas né? eu não acompanho o Não, não, intercâmbio. sei, sim, mas estrangeiro era. Outros estados não tinham academia de polícia militar, então vinham aqui para São Paulo fazer academia. Aliás, ninguém queria vir para São Paulo, porque tinha um curso mais longo, né? Então eu gostava de outras academias. Mais negaço, né? Tá, mas. Então, a turma é grande. Turma é grande. Então, você perguntou quantos vieram 20. Bom, Sim. aí o Léo foi lá, conversou com a Dilson Monteiro Alves, que foi quem liderou isso.
Quer dizer, trabalharam um monte de oficiais, mas o líder é sempre o deputado. Ele era deputado do MDB, E o senhor, governador do MDB, e o senhor major. major. Aí, Propôs o quê, major? no dia O senhor seguinte, propôs ali. no dia seguinte, nós fomos em 4 conversar com ele, Ai, meu Deus. que eram os que tinham conversado O entre major nós. foi conversar com o deputado. Eu, Só major. outro major, um tenente-coronel e um capitão. E autorizada pelo comandante-geral ou não precisava falar A revelia do autorizado? mundo, né? Aí Entendi. sentamos. É. Eles falaram, me convençam que o bombeiro tem que se emancipar. Eita. Então, a primeira coisa, bombeiro não é polícia, não faz parte do sistema de persecução penal, não tem que Ótimo. estar dentro de uma organização Certo. cuja finalidade está dentro do sistema de persecução penal. Então, você estabelece um nível de administrativo que é ruim. Você estabelece um nível a mais desnecessário para as decisões do bombeiro. Bom, aí me convençam. Quem falou pra caramba, né? História, eu. Né? Eita, Então, X nas costas. eu falei, Adilson, Você foi transferido para onde, hein? Falei feito um louco ali. Palmo do mapa. Aí ele tinha um jornalista que trabalhava com ele, eu lembro do apelido do Fazendo a jornalista. resenha da sua fala. Fazendo a resenha, É. ué. Eu não lembro o nome dele, ele vai me perdoar, o Peninha, né? Aí ele falou, Peninha, vamos fazer isso daí, faça um arrazoado, ele vai falar para você raspado. Aí eu sentei do lado do Peninha, porque sempre aquela preocupação que não se repetisse o que aconteceu em 47. Então você tem família, né? Aí eu fui lá, Peninha, isso, blá, 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 blá. Quando ele fez aquele razoado, eu falei, estou identificado. Tá. O que você vai fazer, Deus? Ele falou, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar essa proposta, eles O montaram... senhor preocupado, porque tinha que avisar o comandante-geral, que o senhor estava propondo O que que ele... uma... Não, o que ele fez? Ele falou, quem são as pessoas VIP que não podem tomar conhecimento disso? Ah, que não podem tomar conhecimento. Pela imprensa, e que nós vamos antecipar para que eles fiquem sabendo. Ele falou, o secretário da Segurança, comandante-geral... o secretário eu não sabia também. Não. Eita, Secretário da reunião Segurança, perigosa, hein, comandante? comandante do bombeiro. Então ele fez uma lista, porque a Assembleia tem essa possibilidade de você entregar até para o portador. Ah, sim, sim, E sim. foi, Sim. entregou tudo isso. Aí eu falei, ó, gente, a partir de agora... Não tinha celular naquela época, ainda bem, eu né? falei, boca Não de tinha siri, WhatsApp. boca de siri. 89, né? Boca de siri, estamos quietinhos. Que situação. Quando o documento chegou no bombeiro, Antes do senhor retornar ao quartel, major- já tinha. O geral já tinha. o major que recebeu aquilo, antes de ir para o comandante, Putz. ele desceu e falou, Negrisolo, seu filho, deu Uma aquilo, né? Você quer me fuder? Eu falei, Você cara, quer me fuder? estou identificado, né? Estou identificado. Putz. Vai rolar? E já Vai tinha rolar as combinado. cabeças ali dos 4 oficiais, Nós né? não sabiam. Aí eles identificaram um cara que começou a falar. Aí nós falamos, ninguém ia falar nada para ninguém. Ah, não tinha um nome ali. Só tinha o meu nome. Puta. Não tinha o nome, mas foi identificado pelo arrazoado, Irancas, né? Ah, mas Quem podia ser? Eu ou o Gil. Que eu tínhamos feito. Puta que pariu. Agora o Gil não é estilo dele fazer essas coisas, né? Aí esse capitão falou, então de cara já identificaram. Quem está metido nessa é o Negri e o Birajara. Vai pra corregedoria E o agora dele. mesmo. Vai pra Não, corregedoria. não. Aí IPM. eu fui sorteado Olha. pro TJM, primeira auditoria. Oh, vai ser juiz agora, hein? Foi para ser julho, agosto e setembro. Eu saí de situação tática. Você foi promovido a juiz temporário. Ó, você não quer ele perto, promove. Eu conheço a história até hoje. Meu, o cara atrapalha muito, promove, dá um Isso. cargo. Eu não conhecia o tribunal, foi uma experiência interessante. Claro que é. Então o que eu fazia? Eu passava de manhã no bombeiro. O limão faz a limonada, né? Eu passava no bombeiro porque o Gil é meu amigo, ele Tá. é meu chefe, então Tá. para não deixar ele na mão. Então eu trabalhava no bombeiro à tarde tribunal. Puta. No final da tarde eu ia para a Assembleia. Então era turno de 15, 16 horas por dia. Então conversava com a Dilson e aí... Isso já tinha saído da Constituição Estadual? Não, estava sendo produzida. Estava a Constituição produzida. Estadual. Ah, o senhor fazia A- parte a- a proposta... da Assembleia Constituinte Estadual. Isso, a Não proposta... autorizado pelo comandante-geral, mas como amigo escuro do deputado. Olha que rolo, coronel. Então, aí... Que rolo. Na Que comissão de rolo, segurança, isso não passou. O pessoal da sua turma sabe dessa história aí? Ou vai ser. A maioria sabe. Né, A maioria sabe. Eu vai- não sei se eu Porque contei assim, com todos os detalhes. esse podcast vai ser histórico, hein, meu? não sei se- Muita gente vai sorrir, vai lembrar de fatos. Caraca. Então, Idancas, então eu comecei a frequentar a Assembleia.
saber o que era a Assembleia, como aquilo funciona. Os E o Adilson dando as bastidores. orientações. Eu falei, ó, nós precisamos conversar com fulano, Beltrano, Ciclano. E como eu estava identificado, as pessoas que eram favoráveis a isso me procuravam. Você já ia fardado de bombeiro ali, né? Ou É, não? não, eu ia no bombeiro, me fardava, trabalhava de manhã. Mas na Assembleia frequentava com Não, não, uniforme? não. Na E, Assembleia e eu ternão era lá. um auxiliar do Adilson. Ah, Auxiliar do Adilson. Eu ia auxiliar, no gabinete. auxiliar parlamentar. Isso. Adoro. Fazia jus ao Nada. acréscimo. O militar é assim, trabalha por prazer. Então, o pessoal que ficou sabendo, me procurava. Então o cara Tá. chegava, olha, eu conheço um conhecido de um deputado. Eu falava, você não fala para mais ninguém, para eu não saber que você está envolvido, para se houver consequência, você não ser atingido. Eu E, seguro tudo. O eu já major, né? estava, identificado. Já Não, tava. e depois não fui só eu. Foram identificados os dois, dei 2 tenentes-coronéis, né? Caraca, mas que situação, hein? Mas foi Mas aberto sindicância? foi aberto IPM. Tá vendo? Não, nessa não. Nessa não Nessa foi aberto. não? Nessa não. Foi aberto na de 99. Ah, Errei. você tava lá no 99 também? Tá. Eita, mas o coronel é revolucionário, né? Não. Coronel é revolucionário, separatista e de vermelho ainda. Não, vermelho do bombeiro. Né? Então, cara. Pô, sensacional, coronel, Então, sensacional. participaram mais ou menos umas 40 pessoas. Teve um voto, Cada um falando uma coisa. cada um procurando um deputado, outro procurando um amigo, outro falando com outro. Porque o que interessava era voto na Assembleia. Tá, Interessava voto para essa emenda passar, essa proposta tá, passar. Como ela não passou na Comissão de Constituição e Justiça, a segunda chance era a Comissão de Sistematização, que é a tá. maior delas, né? Uhum. Um dos votos, inclusive, ela passou na Comissão de Sistematização. A proposta passou na Comissão de Sistematização. Um dos votos na Comissão de Sistematização, um foi do Adilson. Ele tinha feito um favor para um deputado muito especial, e esse deputado falou: o dia que você precisar de um voto, você me pede. Então ele virou o voto dele na Comissão de Sistematização. E um outro deputado, que ninguém acreditou que ele ia votar, um tenente me procurou e falou: olha, eu falei com um ex-deputado federal que financiou a campanha do deputado fulano. Ele falou, e o deputado falou que vota. Eu falei para o Adilson, falei, Adilson, o deputado fulano vai votar a favor. Ele falou, você é louco, não vai. Eu falei, eu tenho essa informação assim, 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 assado, fica entre nós. Ele falou, ficou entre nós. O cara votou. Então, essa proposta de emancipação passou na Comissão de Sistematização. Caraca, então tava Então, deu a um um passo. passo. Um passo Só da que aí, meu emancipação, velho. companheiro, aí a polícia praticamente ocupou. Quer dizer, ela pôs todo. Você conhece quem? Você conhece a irmã do primo do deputado. Vai falar. Quer dizer, reagiu. Batalhão de caçadores. Foram caçar os Reagiu o Adilson falou. ferozmente. Não, Ferozmente. Claro que foi, reagiu coronel. de forma forte. Não Ferozmente. houve nenhuma ameaça para gente, nada. Não precisa? Eles fizeram o trabalho Não, político. mas é a mesma instituição. Eu sei, mas eles fizeram o trabalho político para que aquilo não vingasse. Neutralizou. É onde o Adilson falou para a gente, moçada, vai ser difícil. E se a gente tentar um acordo? Eu falei, Qual é a cor? exatamente. Qual é a cor? O que precisa? Eu falei, olha, nós precisamos. Tinha um coronel da reserva, um dos meus gurus, né, Ayrton Santos Miranda, já falecido. E ele foi, durante muito tempo, o cara que tocou, era a unidade de despesa, o GR chamava o D antigamente, né? Ah, é verdade. Então ele tocou o D. Ele falou, olha, já houve muita coisa que foi pedida para a nossa OD e não chegou na nossa OD. Aí virou o O. Ele falou, precisa virar o O. O O, Eu cara. falei, então nós precisamos de uma O. O Eu modelo falei, Adilson, nós orçamentário. precisamos de um O. Ele falou, o que mais? Eu falei, nós precisamos de uma escola. Isso era todo 89, mundo hein? arrepiado. 89, precisamos de uma escola. Vamos negociar. Vamos negociar a escola. Puta, o Que mais? comandante geral deve ter ficado. Não, não, não. Não? Claro que O comandante sim. geral foi extremamente decente e não houve, Ele não entrou na. não houve represálias. Eu vou citar o nome dele, que é Wilson Correia Leite. Ah, o Correia Leite. É. Tá. Não houve represália. Houve Tá. um, Nome forte na polícia, hein? houve um movimento que chegou até a Secretaria de Segurança, mas o Adilson tinha falado com o secretário da Segurança, que era o Fleury. Ele falou, Fleury. O Fleury foi oficial. Para quem não sabe, o Fleury, ele foi oficial da Polícia Militar, depois ele foi Promotor. promotor, né? É. E aí governador. Secretário da Segurança e Secretário, governador. até a gente Então saber, o tá. Adilson conversou com o Fleury e falou, olha, os caras estão me assessorando. Eu queria que eles não sofressem represálias. Fleury falou, se não houver nenhuma tenentada,
que é o termo que a gente usa, tenente que faz Pô, aquelas besteiras. pô. Ele falou, Agora eu vou tomar disso. Ô, tenente, você entendeu o que o coronel quis ele falou, dizer, se né? não Mas houver nenhuma todo mundo tenentada, já foi, ele já foi tenente. ele falou, se não houver nenhuma tenetada, Ah, não haverá represálias, tá, né? tá, E tenentada é não boa. houve pressão do comandante-geral para que houvesse represálias, e não houve represálias em 89. Então, duas coisas, nós Mas aí pedimos, saiu ganhando, porque tem uma UO e tem um projeto de uma escola superior de bombeiros, né? Saiu ganhando nessa negociação. e na Constituição estadual foram incluídas duas coisas que podiam ser incluídas na Constituição. Primeiro, como lei complementar, o Código Estadual de Proteção contra Incêndio e Emergências. Tá, Lei complementar, está na Constituição. tá. E ele foi sair depois, eu explico por quê. E que o bombeiro teria um quadro de pessoal próprio. Mas Porque, hoje não tem. então, Não tem, mas não tá na Constituição, tá? está, Está na Constituição? está. Por Caraca! que que a Ninguém gente, fala nada. então, por que que a gente pediu isso? Porque o Paraná já tinha um quadro próprio. Ah, o Paraná na frente. Então a gente pensou, bom, é um passo para que a gente, Estrategicamente, aqui no meu não, tabuleiro, eu você não dá para resolve, atacar o rei, mas eu vou atacar a não, rainha. não, você resolve um grande problema aqui, que Claro, é a formação de pessoal, claro, direta, né? claro. E numa movimentação por qualquer coisa. Exatamente. Aí não tem vaga, tem que sair, vai pro Isso. policiamento, né? O Paraná demorou para se emancipar, porque isso é um passo grande. E Então você o já cara fala, pensa bom, lá você já tem tudo isso, por que atrás. vocês querem emancipar? Mas emancipou. O Paraná foi o penúltimo a se emancipar. Penúltimo. É o É, penúltimo. o último foi. É o último Paraná. O penúltimo Paraná, o último é São Paulo. Não, não foi Rio Grande do Sul? Não, o Rio Grande do Sul foi antepenúltimo. Penúltimo foi Paraná, o último é São Paulo, que vai acontecer. Vai acontecer? Não tem jeito ainda. Todo o rio deságua no mar. É, né? Se o pessoal entender isso que eu estou falando, Não, mas aí teve outra, hein, coronel? não, o que eu estou falando é Ah, coronel da reserva reformado da Polícia Militar. você não tem medo de falar essas coisas aqui para nossa audiência? Nenhum, nenhum. A Mas história, né? eu chego lá, né? Então, isso foi colocado na Constituição. Em Tá, seguida, saiu a unidade orçamentária, muito, legal. muito Ó, importante. sim. Encontrou-se espaço que estava sendo desativado o sistema Juqueri. Então, Lá era em lá em Franco da Franco Rocha. da Rocha. É. É, porque era a luta antimanicomial que vinha da França, Isso, tal, para isso, tirar. isso. Tá, Então, uma grande área. uma grande área. Se começou a ter verba para construir isso, a escola parou, e depois, no comando do coronel Carquede, ele ocupou aquilo. Aquilo é a joia da coroa. Aquela escola. É a Última mais, vez, é a mais avançada no Brasil, não é? disparada. Na América Latina, eu Talvez na acho. América Latina. América A última Latina. vez que eu estive lá, quando a minha turma fez 50 anos de formado, né, eu estive lá, por pouco eu não choro, cara. É mesmo, vem De, toda a de- lembrança, não não, vem? de ver aquilo, de como Do tá, jeito que tá. de como aquilo ficou, de como aquilo dá um prazer de você ver. Começou com a gente perdendo a escola. Você vê como é que é. Caraca. Como é que Não, são as... começou o senhor tendo X às costas. Não, 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 sim. não, mas Não, é que ninguém lembra, né? eu sei, mas Ninguém lembra. Se a Traz aqui a gente tivesse história. aquela escola lá, provavelmente Não, não correria não, atrás se o senhor dessa. não gostasse do bombeiro e fosse Ah, conversar bom, com, mas não foi só eu. Claro. Eu fui Não, o identificado. senhor foi identificado ali como o Então, traidor da polícia militar. então não chegou nesse ponto. Imagina. Mas O senhor é educado, né? Eu que. não, É que, óbvio, coronel. como eu fui identificado, o pessoal fala, foi ele, não fui eu, tinha 40 Na pessoas. turma ele é chamado de Não. separatista. Quem é que faz sozinho qualquer coisa? Não sei. Quem é que faz? Mas sempre Eu tem estou te o dizendo, responsável, né? eu não consegui nenhum voto de deputado. Um tenente que trabalhava comigo conseguiu um voto. Mas o presidente, o Eu senhor foi o conversei com, relator, né? conversei com O senhor todo, foi eu relator. conversei com gente pra caramba. Isso em 89. 89. E aí teve outra. É. Então, aí, esse foi o resultado positivo da proposta de emancipação de 89. Tá. Mesmo assim, fica esse ranço, né? Oh, como é que vocês vão fazer a Previdência? Ah, tem essas coisas. Tudo. Nossa, como é que vocês vão fazer Então, a você folha já de está no pagamento? Estado? Onde está? Está na SPPrev. Nós não vamos nos separar da polícia. Vamos apenas Nós ter o seu vamos- espaço. Nós vamos cuidar da própria vida. Eu quero fazer uma pergunta. Se conseguir a emancipação, Ah. muda a cor do uniforme? Não, continua igual. Cinza? Não tem porquê. Mas todo bombeiro é laranja? Não é a cor universal. É bobeira, Eu não tenho parentesco com Nostradamus. Eu não sei se vai mudar ou não. Mas não tem necessidade de nada. Tudo que está funcionando hoje pode continuar do jeito que está.
O que não precisa é você ficar Ó, tendo que conversar com o comandante-geral da polícia. Nós tivemos que tem 3. problemas de persecução Nossa criminal com senhora, crime nossa organizado. senhora. Você, quando você começa a assumir comando, você senta numa cadeira elétrica. A tensão é pouca, né? Você é pequenininho, aí você vai subindo, você é capitão. Vai. O cara que senta naquela cadeira de comandante-geral Não tem sossego. é uma cadeira elétrica que leva o cara à beira da morte. Por que ele tem que ficar olhando a bombeiragem? Não tem que ficar olhando a bombeiragem. Ele Tá tem que se certo. dedicar àquilo por qual a polícia é cobrada. E existe um outro equívoco, eu vou jogar lá para frente. Existe um outro equívoco que eu acho que levou o pessoal, nessa história da polícia, a falar do bombeiro. De achar que a imagem do bombeiro melhora a imagem da polícia ou interfere na imagem da polícia. Isso é um equívoco. Não, o pessoal fala que o bombeiro é que segura a PM, aí senão. Isso é um equívoco. Não, A imagem do bombeiro é destacada da imagem da PM. Se eu, hoje, no bombeiro, sair aí na rua, pegar meu caminhão e entrar dentro de uma comunidade, uma padaria. Ah, padaria, padaria. e amanhã a polícia prendeu os caras que mataram o delator lá, Ah, chamaram de delator, que é como ele está sendo chamado, a besteira que eu fiz não sai do meu livro de débito porque houve um crédito da polícia. As imagens são ah, distintas. O cara ah. fala bombeiro é bombeiro, polícia é polícia na Ah, mas cabeça. ainda é, né? É, é É, assim, é não assim. muda, você não vai mudar. Eu tenho conversa com muita gente aqui pelo canal, pelo podcast, e o pessoal tem os contatos lá no Telegram, o grupo Telegram. Inclusive, se quiser entrar no grupo Telegram, aqui embaixo tem um link para você se inscrever. O pessoal fala, como assim São Paulo, polícia e bombeiro é tudo junto? A gente tem que explicar. Ou quando eu viajo, né? Fala assim, não, quando eu viajo, é muito louco, né? Os Eu caras tenho não entendem, zero. os caras não Então, entendem, os caras não eu entendem, vou não puxar de entendem, lado, né? não Depois eu entendem. volto na história. Em 92, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio técnico na Itália. Tá, Eu e um colega, 2 majores. tá, O que nós fomos ver? Uma ideia interessante que existia na Itália, que era a prestação de serviço militar alternativo. tá. Então, o excedente do serviço militar, ele prestava um serviço no bombeiro, na polícia, na Itália era assim. Falou, pô, se tiver excedente, a gente traz o cara aqui, ele trabalha 2 anos aqui. Tá. A gente dá uma formação, ele já sai com um esquema, com um outro conhecimento e trabalha 1 ano de graça. Quer dizer, com o Sim, salário sim, dele sim, sem sim. gerar Ah, boa previdência. ideia, Né? ótima ideia. Então nós vamos ver isso lá. Nossa Quando nós estávamos conversando, eu falei, o bombeiro pertence à polícia. Ele falou, você está brincando. Assim, a reação dele foi, você está Ah, brincando. mas então, é só em São Paulo esse negócio, é muito louco, né? Ganhamos essa corrida ré. Né? Como é que é essa corrida? Consegui- Conta essa Eu, história. O que eu, que é corrida eu ré brincava que os bombeiros estavam. O primeiro bombeiro a se emancipar foi o do Acre. do Acre? Quando nós pusemos a emancipação, começou as discussões. Ah, Um oficial isso aí é foi, legal, corrida ré, hein? um oficial foi lá, o cara, não, mas está na Constituição. Ele falou, não, isso foi colocado na Constituição só para atender o Rio e Brasília. Os Tá. bombeiros estão dentro das polícias militares e querem permanecer dentro das polícias militares. Do Acre emancipou 6 meses depois. Caraca. Eu Aí cruzei. começou a corrida. Não, aí o pessoal foi se emancipando. Eu cruzei com esse comandante bombeiro do Acre, que Hum, já estava rolando a emancipação, essa proposta, e eu ia de manhã no bombeiro. E eu cheguei lá um tá. dia, ele estava lá. O subcomandante do bombeiro era o coronel Assunção, que depois foi Uhum, comandante, uhum. comandante-geral. Ele falou, Negri, o comandante bombeiro do Acre, ele vai emancipar o bombeiro do Acre. Eu falei, o senhor vai emancipar, né? Ele falou, lógico, ele que cuida da vida dele, tenho mais o que fazer, ele falou, tenho mais o que Tá fazer. Assim, certo. com clareza. Com E houve, objetivo, não fica com e houve, mimimi, né? eu não A gente vê sei, muito coronel com mimimi falando. eu não Ah, sei não, mas faz que sentido. outros foi iniciativa dos comandantes da polícia. Eu sei que o Espírito Santo foi. Por que eu sei? Porque quem comandava o Espírito Santo quando houve a emancipação era um colega de turma. Era um dos que veio fazer escola em São Paulo. Não, o Então ele veio estrangeiro, estrangeiro, estrangeiro. estrangeiro. Ele falou, "Pô, Eu não quero. eu tenho mais o que fazer. Eu tenho um problema enorme que é a segurança Eu pública. não tenho que ficar, você não tem que ficar me explicando para eu explicar para o outro. Vai lá e explica para ele direto. Isso. Eu Não causa nenhum. Não vai gerar nenhuma despesa a mais para o Estado, né? Já tá tudo certo. Vamos para 99, Brancas? Vamos falar 99, É sai de outra. 89 e 99. Aí não saí do bombeiro, houve o Essa pessoal. aí tem uma polêmica. Você Nossa. vai se Essa transferir. você pode até buscar no Google, né? O pronunciamento aí nas redes de notícia. Em Tem. 99, eu fui punido administrativamente na reserva, Já tá na reserva. abri o Sindicância IPM,
Na reserva. na reserva. Eita. O O senhor relatório, já era professor de universidade naquela época? não. Ainda não. Não, porque a gente está falando com um doutor em. Você é doutor em? Eu sou doutor pelo Departamento de Tecnologia da Arquitetura da FAUSP. É, a gente está falando não com coronel, a gente está falando com pesquisador, É, ou talvez entre os três maiores pesquisadores sobre bombeiros no Brasil. Certeza segurança disso. contra incêndio. Eu pesquiso Se bastante. não for o principal, Não, sem, tá sendo modesto, não. e sem falar todo o conhecimento que ele tem. Então, não é, agora a gente muda o patamar, a gente está falando com coronel, agora a gente está falando com um pós-doutor aqui nesses É, assuntos. eu tenho colegas, né? Por exemplo, a professora Rosária Ono, que é minha amiga, Professor de universidade, que, palestrante, né, é, tudo isso aí que imaginar. que é coordenadora desse grupo que eu te falei que eu faço parte, tem uma reunião Uhum. amanhã. Ela é top, ela fez o mestrado dela no Japão e tem um outro amigo que também faz parte do grupo, que é o professor Valdir Pinhata e Silva. Esses são pós-doutor, top. Ele está sendo humilde, Não, mas você já entendeu o nível que a gente está falando aqui. Então, antes de você colocar seu comentário criticando a emancipação, a gente está falando com conhecimento de causa nesse podcast, né? Nesse Pensar Alto. Então, coronel, que eu estou chamando aqui, e eu estou aprendendo muito mais do que meus 4 anos de academia do Barro Branco sobre o bombeiro. Estou sendo sincero. pode ter certeza O que quando máximo que eu aprendi lá foi a canção do bombeiro. Aí olha eu lá. aprendi o Triângulo do Fogo, eu falei, Ah, o meu, Triângulo do Fogo a gente aprende porque eu faço parte da brigada lá onde eu trabalho. Então, daí também. Mas, Coronel, volta lá em 99. O senhor já bom, está 90, reserva, estou na reserva, reserva, e o senhor faz uma palestra. não, deputado, Deu puta, deputado de Vaz de novo. Lima. Quem lidera é sempre o deputado. É, vai O lá na deputado, Lespe. deputado Vaz de Lima, ele tinha um irmão bombeiro, ele é Tá, da região de São José do Rio Preto, tá. e ele conversou com um colega lá de Rio Preto. O irmão falou, olha, bombeiro é bombeiro, polícia é polícia, né? A não ser que alguém tenha visto alguma coisa diferente, que é O mundo impossível. inteiro é assim, É, só São Paulo está acertando. e aí você podia me assessorar? Esse colega me deu um toque. Falou, ó, o deputado Vaz de Lima está querendo fazer isso, dá para você ir lá? Você já tinha ido numa em 89? Custa nada, né? Né, lá eu fui descoberto. Agora na reserva eu falo É, como um especialista, no é. mínimo, né? Aí eu fui conversar com o deputado Vaz de Lima. Nós conversamos, eu falei, olha, toda a proposta que o Adilson fez já está mastigada, atualiza, né? Sempre cabe De atualização. 89. Cabe atualização, etc. Também governador do PSDB, deputado do PSDB. Nunca entrou com alguém de confronto, né? Tá. Aí ele foi conversando, ele falou, eu preciso conversar com o governador, né? Ver o que ele pensa, porque não Quem que era o adianta. O governador? Covas, né? Tá, Mário O Covas. primeiro era o, nenhum deles se interferiu. Tá, O primeiro era o Quércia, em tá. 89. O Quercia também foi MD, oficial da não, P. não. Não, não. MDB, Desculpa. MDB. O Tá. Adilson era Depois MDB e foi o Quércia Fleury, também. desculpa. E aí o Vaz, eu preciso de uma notícia do governador, porque se eu entrar e ele falar que é contra, morreu. Tá Estou certo. perdendo meu tempo, né? Aí um deputado distrital de Brasília cruzou com o Quércia, cruzou com o Covas. Falou, pô, o bombeiro não é independente. Não toca. Ele falou, não tenho nada contra. Falou para esse deputado, Era deputado. deputado distrital. Esse Passarinho deputado verde. distrital tinha um filho fazendo uma pós aqui em São Paulo. E eu tinha conversado com esse rapaz. Tá. Aí o deputado Tá dando chegou. aula na pós, né, Coronel? Não, Ainda? eu dou aula hoje, pouca aula. Pouca Tá, aula. tá. Mas já deu bastante aula aí, né, Eu nas estou na engenharia de pós, tá. segurança do PES, né, lá da Poli, mas dou uma aula. Tá. E eu dou aula na Federal do Rio Grande do Sul, um curso específico de engenharia de segurança contra incêndio. Tá, tá, tá. O senhor tem curso na internet, livros publicados? Eu tenho parte de livros, Posso colocar? Tá na internet? tá? Tem link de internet? Eu coloco aqui na descrição. Eu vejo aí. Tá bom, legal, legal. Ó, os contatos do coronel das redes, tá aqui embaixo, hein? Se você se interessou para ele dar uma palestra na sua faculdade, no seu bombeiro, meu, aproveita, cara. Ou fica assistindo nosso podcast direto também, né? Mas é Bom, isso aí aí. esse rapaz me deu um toque. Falou, ó, Tá. meu pai falou com o Covas, ele falou que nada contra. Eu falei, Caraca. vamos falar com o Vaz de Lima. Aí chegamos no Vaz de Lima. O Vaz de Lima era O o deputado, não, deputado deputado, Vaz de Lima, deputado. ele é da região Tá, de Rio Preto. Eu não sei se ele segue na política. tá, tá. Aí falamos, deputado. Ele falou, meu pai é deputado distrital, falou com o Covas, ele falou que Uhum. não tem nada contra. Ele falou, dá uma checada, né? Não é tonto. Checou. O Covas falou, ó, você quer entrar, entra, Toca a vida e você aí. vai tomar porrada de tudo quanto é lado aí, né? Nossa, por mim, Ele falou, tudo bem. E tocou. Aí eu dei um toque
para o Carquede, que era comandante do bombeiro. Quer dizer, eu Você, estou conversando com o Vaz de Lima há um tempão. Aí eu falei, deve ser mais Carquede, antigo que o comandante do bombeiro. Anos o quem luz. está na ativa é mais antigo que quem está na reserva. Não, É. né? Mas eu Deixa eu entender o que eu quis uma dizer, turma né? antes. Eu era Eu uma só turma antes do Carquede. Eu sou de 70, o Carquede é Ah, 71. Tem outro Carquede mais novo, que é irmão dele. não, sim, sim. Aí eu falei, Carquede, vai entrar a proposta de emancipação e tal. Não sei se você fala com o comandante-geral, não fala, eu não tenho contato com ele. Quem tem é você. Tá Ele reserva falou já. também, eu não sei, vai entrar, não vai entrar? Ficou naquela, né? Ixi. Não sei se ela entrar eu falo ou não falo, né? É aquela situação, o que, que eu faço com a O informação, né? Carquede, Se eu informo, eu tenho que falar quem me falou, se eu não falo, você é, me pergunta se eu sabia e não Carquede sabia. já tinha, Puta que eu o pariu. Carquede já tinha participado em 89. Eita, Ele foi um dos 40 que participou em 89. caraca. Inclusive ele, com o capitão dele, arrumaram uma reunião com o presidente da Assembleia, Olha, que sobrou cadeia pra tudo. para um tenente-coronel e para ele. Não, eles estavam na ativa. Cadeia Administrativa, administrativa, né? administrativa. Cadeia é o jeito que o militar acaba falando, mas É. a punição administrativa. E entrou. Quando entrou, a reação do comandante da polícia e do Chamou o secretário da CCB. segurança, Chamou lá o CCB. Ele não é, estava sabendo, comandante geral. não. Então, Caraca, quando velho. entrou, o Vaz não fez essa. Não fez. Não, ele fez. O pessoal, o comandante-geral e o secretário da segurança não reagiram. Quando chegou dia 30 ou 31 de dezembro, transferiram o Carquede, transferiram outros oficiais. E Mas eles, abriram uma sindicância pro senhor. eles transferiram, quer dizer, na calada, sabe aquela? Vou te Sei. pegar na nuca. Puta que Então eu eles vieram pariu. pegando na nuca. Não Caraca. foi uma atitude. A cabeça era uma cabeça de 47. Quer dizer, esses caras são os traidores. Quer dizer, eu fazer uma proposta de mudança administrativa como cidadão, num assunto que eu estudei e entendo, e que eu acho que é melhor O para o senhor estava cidadão, como cidadão. lógico. E é E a minha. tomou a invertida como policial. Porque é policial. Porque eu sou É porque Você é eu não policial. tenho, eu não tenho meia Você não é, hora de não é bombeiro. eu não tenho meia Mas hora não é de polícia. policial. Na funcional tá o quê? É Que é o coronel APM, quase mesmo. oficiais da Polícia É. Militar, né? Que é o Não, eu não tenho APM. meia hora de policiamento, Caraca. né? O que eu sei Vamos de, fazer uma o que eu sei academia. de policiamento, eu sei Olha, de cara. conversas com amigos. Ser policial é Você é muito muito, sincero, mas cara. Muito muito mais legal. difícil, muito mais Caraca. difícil, muito mais difícil, Delcas. A Porra. gente no bombeiro é até pego de surpresa e acidente. O policial, ele é pego, Hum. ele não anda de colete à prova de bala porque ele acha bonito e elegante. Tá. O cara aponta tira um baço para ele, né? Quer O dizer, bombeiro é mais tranquilo. muito mais. Não há termo de Com comparação. exceção de 2006, né? Por causa dos ataques lá da organização criminosa Aí você entra no bolo, né? É, Aí você entra no bolo. é. Ali é qualquer instituição do Bom, Estado, então em né? 99 aconteceu isso, transferido o Tá. Carquede. Eu estava inclusive viajando, o Carquede me ligando para ver se o deputado podia fazer alguma coisa, né? Olha, porque foi a reação, pegou o deputado também, né? Porque, Até o você deputado. entrou com isso, tu punido comandando o bombeiro, o deputado talvez podia entrar no circuito e falar, escuta, o que está acontecendo? O Carquede, o que aconteceu foi que quando ele ficou sabendo, ele estava na minha reunião de oficiais, e ele falou claramente, ele foi honesto, ele falou, eu sou a favor. É. E na época já tava tendo celular, né? Em 99 eu lembro que É, já era a época do Tijorola, então, aqueles telefones meio. tinha É, o telefone. Tijorola. Então ele foi punido, transferido, foram transferidos outros oficiais. Quer dizer, Nossa. foi aquela relação. Mas como que abriu o sindicância? Você tá na reserva. E aí? Então, aí Como isso você funciona? vai para a imprensa. Aí a imprensa, quem pode falar a respeito do assunto? O cara quer estar nativa. Não pode. Aí, Hoje tem a lei da mordaça, naquela época não tinha, né? Hoje tem a é, lei da mordaça oficial, né? E o é, pessoal fala, o pessoal fala isso aqui, não. aí O pessoal fala, eu caramba, fui, por exemplo, fui numa entrevista. Eu me puta. lembro bem dessa entrevista. Os caras, não me lembro Mas nem. chama de coronel na entrevista, esse é o Não, problema, né? não tem problema. O cara falou, você pode falar? Eu falei, posso. Aí o senhor vai falar, nós vamos trazer um representante da polícia e Puta os que senhores eu... vão discutindo o assunto. Eu falei, sem problema, eu estou discutindo um assunto técnico, mas não estou falando mal de ninguém. Claro. Eu estou fazendo uma Mas, proposta administrativa. conhecendo a polícia Aí, quando eu militar. cheguei, eles falaram, olha, o coronel não vai falar junto com o senhor, ele quer falar depois. Aí fica fácil, né? Eu falei, não, tudo bem. Sopesar, né? Sem nenhum problema. Aí, inclusive, eu falei, Coronel recruta pro senhor, né? não era tão recruta. Ele era Não, mas era recruta. 3 turmas depois. É recruta. É. Aí eu falei, então eu O falei, coronel olha, já foi com a faca no dente, né? Vou aí detonar o não, bombeiro eu aí. falei, olha, o que está acontecendo Era ao vivo, não? era, Não. era ao vivo. Puta Aí quando ele entrou, eu falei, vamos ver o que ele está falando. Ele caralho. falou, olha,
Eu falei, Caraca, é que uma situação. especialidade, você tem que trabalhar com especialidade. Aí o jornalista me perguntou, mas as empresas estão fazendo fusão, né? Eu falei, estão fazendo fusão numa mesma área de atuação. Então está juntando duas empresas, por exemplo, criou a Ambev naquela É a época. Ambev. Ambev, criou a Ambev, porque as duas fazem cerveja. É, compartilha a mesma Aí quando ele fábrica. foi falar, ele falou, não, não é só assim, porque elas fazem refrigerante também. Eu falei, Jesus, não Meu acredito que o Deus do cara céu. falou isso. Mas era policiamento, né? Você imagina, quer dizer, se eu falo bebida, ele tinha que ficar mudo. Quer dizer, ele falou, não, porque a pessoa não pensa. Não pensa. Então, o que Não, não, acontece, coronel, Dancas, o que não, acontece? o senhor tá dando um tapa de Não, com a luva de pelica aqui, o que né? Eu acontece é que entendo o que o senhor tá falando, as né? pessoas não estudaram o assunto. Não estudar. Se quem estudou o assunto não fala como é que vai ficar a Previdência, como é que ficaram os outros estados? Não, Como mas é tá que vai, dentro da SP-Prev, é, comandante, tá tudo é um então, como óbvio. é que vai ficar a assistência médica hospitalar? Mas já tá dentro, Do jeito que está. do jeito que Quer está. dizer, Porque tem quadro médico, bombeiro e polícia vão ficar juntos, emancipados. emancipados. Tá Só que o certo. bombeiro não vai ter que explicar para o comandante-geral. Teve 3 comandantes-gerais de bombeiro. Eu entrei na polícia em 66. 3. Coronel Viana, que foi o que bolou o curso de bombeiro profissionais que funciona até Tá, hoje. tá. Coronel Assunção e Coronel Camilo. 3. Agora, por que quadro? Está na Constituição. Eu não sabia. É Eu não sabia. Código Estadual de Eu Proteção. deveria saber, né? Porque eu tô entrevistando. Eu deveria Mas não saber. interessa mais. Pô, Já viu que não funciona. Que o que vale é a emancipação. Código Estadual de Proteção contra Incêndio e Emergência. Vou te contar a historinha do código. Vamos fazer um Código Estadual de Proteção contra Incêndio e Emergência. Fizeram um primeiro modelo, tá. não está bom, aí o comandante do bombeiro era o Coronel Sampaio. Um dos que participou da proposta de emancipação de 89. Os 40? Os Os, 40. o senhor está revelando nomes. Pelo amor de Deus, né, corregedoria? Não vai voltar o tempo, né? Porque a gente É, sempre faz, os caras da corregedoria têm aí umas cabeças assim, ele falou, mirabolantes para é, o pensamento ele jurídico chamou deles. o Alfonso Antônio Gil, né? A gente falou, Gil, o nome de guerra é Alfonso. Ninguém chama ele pelo nome de guerra, chama Os de Gil. 40 do bombeiro. Tem É, essa aí, os 40 do bombeiro? Tem. eu tenho no caderno, né? Não, mas tem essa mística, os Não, 40 não do tem, não bombeiro? tem, não tem. Acho Não. que eu nunca falei que foram 40. Então, mas esse vídeo Que- aqui vai rolar o bombeiro do Brasil é, inteiro, velho. então aí o Gil começou a desenvolver esse código. Tá. E o que ele fez? Ele convidou esse coronel Ayrton Santos Miranda, que foi o coronel que estruturou o comando do Corpo de Bombeiros. Ele estruturou o grupo de trabalho, trabalhou sob a coordenação dele para criar o comando do Corpo de Bombeiros. Então ele falou: vamos fazer um código em que estrutura um serviço de bombeiro estadual com um conselho, que seria a parte A. E tem a parte B, que é a parte dessa regulamentação de proteção contra incêndio predial. Por uma coincidência, você conheceu o Silvio Bento da Silva? Ah, não Não lembro. lembra? Foi da rodoviária também, não? Não, não Não, foi. então não. Então Eu não. não O lembro. Silvinho, ele trabalhou Eu já saí comigo. faz tempo também, né, coronel? É, Não, isso aí faz tempo, né? bom, A gente vai esquecendo os o nomes. Silvinho, ele trabalhava comigo. Tá, Quando a gente estava produzindo o código, o Gil me chamou, né? Vamos fazer, Gil. tá. Negri, você inventou moda, né? Agora você faz. Então, mas ele tem estágio na Alemanha Tá, também. sim, sim. O Silvinho estava lá, apareceu um cara, aí nós estávamos tomando café no setor, ele veio com, Negri, esse aqui é o fulano do consulado britânico. Como vai? Prazer? Tudo bom. Falou, olha, eles estão com uma grana que eles pediram para uma finalidade e não vai poder usar nessa finalidade, né? Eles iam comprar uma bomba, instalar no celular, mas já compraram essa bomba, vão instalar. Então ele veio perguntar se tinha alguma coisa. Eu falei, Silvinho, tem, né? Podemos trazer, tem um especialista britânico que ele construiu um código de segurança contra incêndio no estado de São Paulo, nessa parte predial. Depois ele fez um memorando explanatório, porque nós não entendemos o código, né? É muito avançado. Aí ele fez um memorando explanatório. E ele deixou um livro, Fire Safety Building, né? Que é um livro de cabeceira meu até hoje. Eu falei, olha, vamos trazer uma malhota, né? Já abriu uma malhota, né? Vamos trazer uma malhota para dar consultoria para a gente no código. Porque assim, a parte B, esse cara, ele é papa, ele já construiu o código, ele construiu o código para Ele outros sabe países. tudo isso aí. O consulado pagou. Caraca. O cara veio para cá. Então esse código foi construído por um cara que entendia muito de bombeiro, de administração,
com consultoria internacional, É a consultor, tecnologia consultor estrangeira, né? jurídico da polícia Sim. junto. Ficou pronto. Dá entrada na Assembleia. Deu entrada na Assembleia, passou por todas as comissões, pronto para ir para plenário. De repente, com orientação do comando da polícia, um deputado pede vistas. É de vista para atrapalhar toda Sentou em a cima. tramitação. Sentou em cima. Eu estou te falando Mas de. por que que a polícia joga Aí, quando contra? nós soubemos disso, Puta que é o trauma de 47, Duncan. É o caraca, trauma de velho. 47. Se você pensar bem, toda reação é uma reação com medo desse fantasma. Com medo desse fantasma. Depois eu volto. Aí, quando nós ficamos sabendo, vamos falar com o comandante-geral. Aí fomos falar com o chefe de gabinete. Falamos com ele, pô, meu, aconteceu isso. Ele falou, pô, nesse código aí, o comandante-geral parece a rainha da Inglaterra. Eu falei, eu não imaginei que fosse tanto, né? Porque o que o comandante-geral vai fazer com um serviço estadual de bombeiro? Você quer, o que você quer, mandar ou você quer fazer um serviço andar, né? Mas aí foi pro vinagre. Sabe quando esse código saiu? Ele está na Constituição em 89. Esse código saiu em 2015. Caraca, que teve outro movimento. Não, em 2015, além de ter tido outro movimento, Outro movimento. ocorreu em 13, ocorreu o incêndio da Boate Kiss. Ah, verdade. Então, Aí tuxou, pô, acelerou. não temos um Ah, código. é, Podemos pôr uma predial, mas, podemos ter um. tem um deputado sentou Então, e aí, passou e nesse tal. tempo o pessoal foi mexendo no código, vai mexendo, é aquela Aí é história. o cara do formado em direito, Não nem sempre é. não Não pergunta o pergunta para o contexto diretor que histórico. saiu, aquela história que você me Caraca, contou. eu O código sei. sofreu uma série de deformações. Uma série de deformações. Eita, Ele manteve nós. uma ideia genial, que é a escola em si ser o centro de tudo. Tá. Isso estava lá. Mas a parte, de, por exemplo, de regulamentação predial, Eita. muita coisa se perdeu, muita coisa. Porque ficou esse tempo todo, trocou o comandante, dá uma revisada no código. É, o cara não sabe a história e vai colocando a Não, visão como eu policial dei lá, aula, né? como eu dei aula no CBO, de 82 a 93, muitos dos que vieram no caminho, estou revisando o código. Eu falava, pô, chama o Gil para ele dizer o que. Não, infelizmente os mais jovens acham que conhece Aí o tudo. cara Esse é o falava para mim, grande eu problema. cruzei com um cara que falou o Porra, seguinte, olha, eu velho. estava revisando o código lá, nós cortamos um negócio que não tinha nada a ver. Eu falava, Meu Deus. Jesus, e você na reserva? Eu falava, Jesus do céu. Ai, E caraca. foi sendo cortado. É, Então esse foi é o sendo problema cortado. da Então, juventude. por que que ficou de 1989 a 2015? Fantasma de 1947, Dancas. O pessoal Caraca. tem isso, vê isso como um dissídio, vê isso como algo ruim para a polícia. Não é. Quer dizer, você vai ter um bombeiro emancipado, dando um exemplo claro, vai estar o salva-mar lá, vai estar o helicóptero da polícia trabalhando, o bombeiro vai estar junto. As forças de segurança integradas, Como né? hoje tem um médico no helicóptero, essa é da Secretaria da Saúde. Então você vai estar junto. Se amanhã ou depois acontecer qualquer coisa com a polícia, que pega as pessoas, pega o bombeiro. Hoje o bombeiro está dentro. Você tem base em matemática. Quem faz parte do conjunto não soma. Você estando emancipado, aí você soma em tudo. É falta de noção até de Deixa eu fazer uma matemática. pergunta fora do contexto. Fora do contexto. Se bombeiro não é polícia e polícia não é bombeiro, a Casa Militar cuida de assuntos de defesa civil, certo? Nada, Faz. nada impede que estejam Por os dois que lá. que não tem o corpo de bombeiro como Não precisa ser chefe da Não, Casa mas Militar. o senhor já antecipou minha pergunta, comandante. Não Mas precisa. não faz sentido Faz. faz sentido Faz. que o chefe da Casa Militar, escolhido entre os 3 coronéis da ativa, coronéis, né, que seja dos bombeiros. Então, mas Aí vai dar um ela tem. conflito, porque o chefe da Casa Militar tem status de secretário e o comandante geral está abaixo de secretário. Então, Já mas pensou o bombeiro não comandando? precisa ser. Não Não precisa. precisa ser. Eu fui Você pode, na regulamentação, quando você faz a emancipação, deixar claro que o chefe da Casa Militar será um coronel da Polícia da Ativa da Polícia Militar. E o coordenador de Defesa Civil, que estaria abaixo dele, seja um coronel do Corpo de Bombeiros. Cara, mas eu vi tanta coisa louca nesses últimos anos Mas, Idancas, é tudo uma questão de você falar o seguinte, Porra, gente. não faz sentido. Cara, ó, a gente tá falando de São Paulo, mas é uma história pro Brasil, né? É uma história pro Brasil. E a gente cara. tem muito o que passar para o Brasil. Você vê, naquele filme da polícia, naquele filme, que ele fala do Corpo de Bombeiros, depois houve o incêndio de Andraus e Joelma, e aí gerou uma grande Mas quem evolução. tava lá? Houve uma grande evolução na regulamentação, eles Ah, falam isso.
Houve uma grande revolução na regulamentação. Nós aprendemos a fazer segurança contra incêndio depois do Dr. Joel. Era muito incipiente o conhecimento antes. Então, Tá. houve, liderada pelo Rio de Janeiro. Cara, Quer dizer, o incêndio foi em São Paulo. O primeiro código que saiu, ele se chamava Código de Proteção contra Incêndio e Pânico, e que foi copiado no Brasil inteiro com esse nome Pânico, que só no Brasil tem, porque foi publicado no Rio em 1975, 76. Então, São Paulo, que sofreu o problema, não conseguiu, exatamente por isso, por toda a insuficiência que tinha, não conseguiu sair à frente, tendo tido o problema e tendo que resolver o problema. A prefeitura gerou uma regulamentação antes, o Rio gerou a regulamentação antes, e São Paulo, que foi que sofreu o problema, não gerou. a gente vai entrar em 2015, Vamos entrar em 2015. mas antes eu quero fazer uma pergunta. Bombeiro tem que ser militar? Olha Eu lá, vou te você dar tá me uma. trazendo vários. Sim, não, Bombeiro tem sim, que ser sim. militar? Obrigatoriamente não, mas eu entendo que é melhor que seja, pela minha experiência na Itália. Na Itália eu tinha algumas ideias que eu mudei, Dancas. Então, Tá. dizem que quem nasce morre com a mesma ideia, é Mas burro, eu né? conheço o bombeiro em Nova York Tá bom, tranquilamente, então né? vamos lá. Vamos Eu para a sei. Itália. Eu cheguei na Itália, primeira coisa que eu pensava também, você pode contratar um cara pronto e dar uma mexida nele. Então Tá, você contrata um engenheiro, você contrata, sei tá. lá. Na Itália acontece isso. O cara não assume a bombeiragem. Então ele vai, eu vou te dar um exemplo. Eu estava correndo para atender emergência em Roma, porque a gente fez isso, né? Correu junto? Corri junto, Oh, soldado, legal. fardado de soldado italiano. Uma Então, delícia. manda essa foto pra gente Aí colocar aqui, pô. eu estava perto do centro de operações, né, de Tá. Roma. Aí deu alarme, o que que é? É um problema com o elevador. Eles têm elevadores muito velhos, né? Aí saiu a guarnição no elevador. Aí desceu o oficial que estava de serviço. Para onde nós vamos? Pô, tem vítima no elevador? Não, nós vamos ver uma casa que tem umas rachaduras. Eu olhei para o meu Tipo, o amigo, cara tá se ele, qual que é a o que que ele prioridade? foi fazer? Ele foi fazer aquilo que era da formação dele, que ele era engenheiro. Ele foi Ah, ver se aquela rachadura oferecia perigo, foi calçar, tá, etc. E a tá, guarnição resolveu, tá. entendeu? Então, o cara contratado pronto, Ele não tem a ele não vai visão. para outra profissão, Entendi. tá? Eu sou hoje a favor de que o vestibular elimine muita coisa que você ensina. Ah, eu também concordo. Eu acho que Eu tem também que concordo. chegar, Em vários concursos, não só você faz um concurso, em vários concursos. o cara no engenheiro, o cara no bombeiro precisa saber mecânica dos fluidos, ele precisa saber termodinâmica. Dilatação, essas coisas todas. Faça um vestibular pesado, em que o cara que entra, ele sabe, Onde que tem isso no Brasil hoje, em de lugar nenhum. bombeiro? Caramba, O pessoal dá essas aulas no curso de formação. Então você perde tempo na formação. você perde tempo, falar que é Você, pe- dilatação dos materiais, isso. termodinâmica, Resistência dos eletricidade, resistência dos materiais. materiais. Pô, eu tive 4 anos de resistência, 4 anos no colégio técnico e 1 ano na faculdade de resistência dos Então, materiais. É bem legal. Você então vê o eu limite tenho, das eu tenho uma coisas. opinião. Mano, Isso com um bombeiro emancipado, você pode testar para a polícia. O cara claro. pode entrar no CFO tendo um vestibular pesado de direito. Ele faz um vestibular. Por que eu precisava aprender direito civil? Eu não preciso aprender direito, eu não É, usei para também, nada. direito do trabalho. Para nada. Então, se você acha que é interessante, coloca isso no Ah, tem vestibular. uma lei nova, a lei orgânica dos militares Tem, estaduais. tem. Aí já fala que os bombeiros são tratados à parte, né? Isso. Então, eu tenho a mesma opinião do Coronel Carquede. Se eu pudesse trabalhar num bombeiro emancipado, Hum, eu primeiro eu faria quadro único. Você quer entrar, você Tá. entra soldado. Ó, isso daí Você é vai. polêmico, hein, Eu coronel? sei, Não, eu sabe sei. que o senhor está sendo. Eu vou falar aqui no canal. Primeira vez que eu ouço um coronel assumir quadro único de entrada. Esse cara aqui é. Eu vou colocar aqui, depois faz um pi aí, viu, cinegrafista? Esse cara aqui é foda, hein? Ah, boa, mas por que Então, quadro único? porque você vai fazer o curso sabendo a importância daquilo que você vai aprender. Entendi, Então você entra, você trabalha na entendi. prontidão com um período mínimo, sei lá, de 2 anos, e Tá. depois você presta o Ah, vestibular. mas é normal, por meritocracia você vai E subir, você pode prestar o claro, vestibular como soldado. Você pode, como claro. soldado, não deu, tá pesado o vestibular, vai a cabo, vai a sargento. Claro, Ah, meritocracia você vai subindo, exatamente. né? Não, Mas não você, muda. porque você começa o CBO, Mas a o cara ideia é fala, eu diferente. preciso armar uma mangueira de 2,5. Você não tem noção
do diâmetro, você não tem noção do A que é. pressão, Nada, né? nada. Então você tem que entrar. Extintor ABC, né, com tudo extintor, tá Pô, com... o que é isso daqui, né? Eu já vi, eu sei como é que isso é importante eu conhecer. Você entra com o sentimento daquilo que você tem que aprender. E elimina uma série de. Eu não sei se mecânica dos fluidos, termodinâmica, resistência dos materiais, você não precisa dar um reforço específico. Eletricidade, né? Que também Eletricidade, eu aprendi é eletricidade. importante, Eu né? tive Importante. professor de hidráulica, dutos forçados, chamava Coqueio Errara. Ele é uma referência da Poli, cara. Então, Caraca, velho. cara, o curso que foi dado para a minha Ó, turma, mas, coronel, o senhor é corajoso, hein? Falar que então, Não, 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 o senhor é corajoso em falar que bombeiro tem que estar emancipado, tem que ter concurso vestibular, se é nível superior, não, diferenciado, porque você vai tirar todas as rebarbas que não precisa ficar perdendo tempo. São ideias, mas isso é bom para o cidadão. claro, é O bom para a cara, sociedade. exato. É óbvio. Não, cara, o bombeiro Às vezes está falando óbvio aqui. não é um fim em si, nem a polícia. Bombeiro não é um fim em Claro, si. não. Isso aí é melhor para a prestação do serviço de bombeiro e da polícia. E vou te dizer O mais. senhor corre o risco de ser chamado para 90, esclarecer os fatos na corregedoria? 90, O senhor 90, já não... fui. Mas agora, com esse Não, podcast, não vai, tem que ter algum não vão me corte ou chamar, não? não vão me Não chamar. vou te chamar. 99. Olha lá, o canal tá crescendo e vai circular no Brasil essas Não, mas o que que ideias. eu estou falando contra quem? Nada. O senhor está 99, falando, aliás, a a favor favor, da sociedade. Para mim está muito a claro essa favor do conta. pagador de imposto. É, o senhor está muito claro. O Vaz de Lima, em 99, ele conseguiu um negócio muito interessante. Ele pediu um parecer para a Universidade de São Paulo para dizer se a emancipação era boa ou não. E a Universidade de São Paulo disse com toda clareza: isso não é ruim para ninguém e é bom para o cidadão. Esse Caralho. parecer existe. Então você quer discutir? Primeiro o cara fala, não, como é que. Eu já ouvi os caras falar, como é que vai ficar assistência médica hospitalar? Eu falo, você já construiu? Já tá Como vai aí. ficar? Tá aí. Eu construí, eu Como que eu participei. vou me aposentar? Já tem Tá aí. SPPrev. Como é que vai ser assistência da minha família? Tá aí, meu filho. Tá tudo aí. Não precisa Os inventar. descontos são os mesmos, não Exatamente. E tem. nós ficaremos, eu falo nós, porque me colocando na pele de bombeiro. Eu sou coronel reformado da polícia. Da polícia, Eu não é do ficarei bombeiro. junto com o pessoal do bombeiro. Igualzinho. Nós ficaremos juntos. Então, por isso, quando o cara fala, que eu dou um corte sempre, o cara fala em separação, eu falo, meu, você está com a cabeça no passado. Tá? Caraca. Deixa eu te falar. 47. Deixa eu te Agora eu falar. Cara, agora eu O aprendi. que precisaria, o que o pessoal que está na ativa precisaria pensar, falando do desconforto que especialmente o comando, eu não falo do comandante-geral, eu falo do comando, porque às vezes o comandante-geral ele tem alguns oficiais que são uns pilares para ele. E o Claro. cara fala, não, não gostaria que separasse, ele não... EMs, são as EMs. Ele não é só EM, né? Você tem Tem pessoa de diretorias, confiança. comandantes. É, O cara, pô, eu não quero que separe ele. E ele tem que contar com o cara. Então, como é que ele vai convencer o cara? É difícil. Ele tem muito esse sozinho. negócio de personalizado e Isso. não algo que é E social. ele está Sim, na entendi. cadeira, Sim. na cadeira Eletricidade. elétrica para cima dele. Eu tive uma experiência como comandante da capital, que eu te chamava pelo GI, de como a gente tem que pensar e abandonar coisas que a gente está seguro, que acha que é aquilo. Pensamento disruptivo, isso é Isso. chamado, né? Ótimo. Quando eu fui tenente, a maioria do tempo, no ABC. Tá. Então você tem. O bombeiro tem uma característica de que ninguém sai fora do serviço operacional. Não interessa se o cara é da UGR. Tá, ele sempre vai correr, Ele vai concorre ao concorrer à comando de escala. área. Não interessa se ele é capitão, concorre à Tá. escala. Então eu concorri à escala de comandante de área e operações na região do ABC. Mas a gente vem da polícia, o cara não quer ir pro operacional, né? Ele quer sair fora. Hoje. No bombeiro ninguém sai. Ninguém sai. Então não adianta falar, eu não vou correr para incêndio. Vai correr. Vai correr. E parece que o pessoal tem orgulho, vontade, sim. né? A gente ele vê pega que a maletinha dela, ele está fazendo análise de projeto, no dia dele ele pega a maletinha, vai lá, corre. Hoje eu vejo foto, muitos aqui no canal, o pessoal comenta, quanto mais longe de policiamento, melhor. Olha só que Pessoal do diferença. bombeiro, Olha a diferença de pensamento. se você não correr para incêndio, você não é bombeiro. O pessoal fala isso aí. Então, como eu estou dizendo, eu corria. Quando nós chegamos lá no ABC, não existia uma viatura específica para o comandante de área. Tá. Então a gente corria, manda soltar esse carro, eu corro nele. Tá. E no fim de semana, deficiência de comunicação, tinha uma caminhonete que tinha rádio. Tá. Deficiência de pessoal. Eu cheguei a correr com essa caminhonete guiando. Porque as guarnições tinham corrido, não tinha quem corria comigo. E você chega na ocorrência com uma caminhonete, você faz o quê? Vai soprar o pouco? Não, né? Não faz sentido. Vendido, só atrapalha o trânsito. Uma agonia do cão, uma agonia do cão.
Em 72, esse comandante Celestino Henriques Fernandes, ele comprou um veículo para atender acidente de pista. Não existia imigrantes, não Tá, existia. Então ele pôs para Anchieta. tá. Tá? Esse carro ia nos fins de semana, ficava na Anchieta. Então era um carro que ele tinha um pouco d'água, uma bomba de alta pressão, muito material de desencarceramento. Então você Tá, podia fazer um salvamento, tá. macas especiais para coluna, para ribanceira. Quando esse carro chegou, fomos To- para cima dele, chefe. Todos queriam, né? Esse carro tem que ir para o área, tem que ir para o Todos, área, todos, porque todos. ele é o carro perfeito, tereré. Tá, Comandante, ele falou, não se desveste um santo para vestir o outro, meu filho. claro. Então ele vai para Anchieta. É esse o carro? É esse o carro. Vamos correr atrás de dinheiro, vamos comprar. Foi atrás de recurso, comprou. Aquele carro calçou como uma luva. Perfeito. Então, eu corri anos com aquele carro. O que eu tenho na cabeça? O que é um carro do comandante diário? Esse. Que pode ter intervenção, é o cara. O Você chega, você faz uma intervenção, seja um comandante diário é incêndio. capitão, né? Nessa época era tenente. Mas hoje é capitão, né? Ou não? Quem corre, quem Comandante corre, diário, comandante diário é tenente. tenente? Tenente. Tá, tá. Tem o capitão de supervisão, tem o capitão, Ah, hoje tem tá o cheio de... capitão major, entra todo mundo no pacote. Tá E certo. durante o dia, se é na área do grupamento, eu não sei se mudou isso, mas os superiores que correm são o major e o tenente-coronel do grupamento. Aquele que é supervisão geral, ele entra fora do expediente. Tá. Né? Os oficiais superiores ficam em casa. Antigamente acionava com bip. Ah, é verdade. Tinha Agora os os bip. israelenses explodem, Ah, já é não verdade usam também. mais. É isso. Vamos falar, vamos puxar esse assunto, não. Não. Esse é um assunto para Bom, outra aí, pauta. comando da capital, recém-assumido, tá? Então, os majores que estavam lá tinham vindo desde o comando do coronel Zé Carlos. E eram da turma de 71. O Carquete, que depois foi comandante do Bombeiro, e o Uhum. Amaral. E vem para minha mesa a compra de carro para o comandante diário. O que que era? Uma perua. Eita, perua. Eita, Isso é né? boa pra caramba, Eu peguei perua aquilo, tinha... peguei aquilo e regalou os olhos, né? O que que eu faço? A Aí perua, pus né? debaixo do braço e fui lá conversar com O eles, né? que é Eu falei, isso, cara, né? contei essa Ideia de história, policial, né? contei Ideia essa de história, polícia. contei essa história que eu estou te contando. E eles bombeiros bons, os dois, né? Aí, Negri, partiu o resgate, pereré, pereré, nós estudamos, eu falei, não tenho dúvida, né? Vocês são, mas eu não estou convencido, né? Aí não adjudica. Dancas, que desconforto. Ah, é, Eu sempre. toquei para frente, toquei, tá? Até hoje é esse carro. Então, o meu conhecimento e a minha experiência não tinham mais validade. A reação desse pessoal com relação à proposta de emancipação é 47. É, a cabeça O lá que, atrás. o que gera o desconforto neles é não cair na real. Se eles caírem na real, e se eles caírem na Me real, parece, o senhor contando essa história aqui no podcast, me parece tão óbvio que eu, como policial, não vou ter problemas que eu não conheço, né? Eu, comandante geral, não vou ter problema. Eu, né, toda essa estrutura, não preciso me preocupar com a imprensa, dar declarações sobre uma estrutura que ruiu, o incêndio que teve, a ausência eu não de preciso água. decidir em cima do que o cara está me propondo. Eu não preciso analisar e decidir sobre o que eu não conheço. E o pessoal já tá aí, né? Já tá separado. Mas sabe que já me falaram? Aqui até fazer até uma pergunta interessante. Sabe que já me falaram? Que se o bombeiro emancipar, né? Até antes do podcast era separar. Vai ter menos efetivo na polícia militar. Já viu essa história? Vai Não, sobrar, vai sobrar. não, porque se hoje falta, se tirar o bombeiro, vai faltar mais ainda. Então, não pensou e não estudou o assunto. É isso que o pessoal fala. Você tem que ir para os outros lugares e ver o que aconteceu. Então, a polícia tem um efetivo, quanto é? 90 mil homens? Não sei qual é o efetivo da polícia. Menos, 85 mil Tá. policiais. Hoje. Não, pelo menos. Reais. É fixado, 90. 95. 10 são bombeiros. 10 mil são fixados no bombeiro. Tá. Todas as emancipações, quem está no bombeiro tem a opção de ir para a polícia. E um percentual vai. Então, cresce o pessoal destinado à polícia. Quem vai ter problema de completar efetivo? Não, mas hoje as autoridades policiais falam qual é o efetivo da polícia? 85 mil, 83. Mas ele coloca o bombeiro, porque o bombeiro é. Então vai mostrar que a polícia faz o que faz com um efetivo menor.
Entendeu? Quer Entendi. dizer, você faz isso tudo com 90 mil? Não, meu filho. Eu faço isso com 75 mil homens. Porque eu tenho o efetivo do Porque esse bombeiro. efetivo é do bombeiro. Eu não computa para segurança. Não, e Segurança. se houver emancipação, cresce o efetivo real da Ah, polícia, cresce, entendeu? Então, porque aí o policial pode. Policial, né? O militar estadual ele pode escolher qual a força. sempre que vai haver emancipação, se há passagem de policiais para o bombeiro e passagem do bombeiro para a polícia lucra. As emancipações que houve nos outros estados, Ah. foi assim. E a promoção? Quem fica no bombeiro A promoção no bombeiro, num primeiro instante, acelera. acelera, mas depois trava. Trava. A trava é proporcional. É É proporcional. fração, né? Você tem 5 coronéis para tantos É a tenentes mesma coronéis. coisa, é a mesma Se a coisa, fração mesma coisa. permanecer igual, permanece É, mas igual. tem essa lenda urbana aí, você vai para esse bombeiro Porque municipal, o você vai pessoal ficar bombeiro o não resto da tem nem vida. Ah, pensamento matemático, né? é, Porque a gente estudou nem tabuada, nem fração. Se estudar fração, não fala um negócio desse. é isso. Né? Se vê o que Coronel aconteceu. Polêmico, coloca nos comentários o que você Não é acha isso, disso. não é isso. Não, É que eu falo, quem comenta de forma contrária não estudou o assunto. sim. Quem estudou o assunto, viu o que aconteceu, viu como é que essas coisas rolam, sabe que tem um parecer que é isso Tá. daí, não abre a boca. Se for inteligente, não abre a boca. Entendeu? Agora, se não estudou o assunto, fala bobagem normalmente. Entendi. Então, eu sinto muito, né, mas é o que você falou, você vai falar, tudo bem, obrigado por ter vindo. Eu tenho o maior prazer de falar um negócio que eu estudei e estudo desde 1978. Tá? Então, quer discutir comigo? Eu estou à disposição. Agora, não fala bobagem. Né, que eu... 2015. O que aconteceu? 2015. Agora a gente chegou em 2015. 2015, estava sendo encaminhada uma proposta de emancipação. Primeiro, o secretário aceitou que o bombeiro falasse direto com ele, o comandante do bombeiro falasse direto com Quem ele. que era o secretário? Ele, Ah, tá. ele. E quem articulou isso, Os- não a emancipação, foi o Aurélio, que era chefe da Casa Militar. Ele era secretário de Estado. A Tá. função dele era secretário de Estado. Tá. Então ele topou voltar para o bombeiro para trabalhar isso. E Tá. voltou para o bombeiro. E mesmo no bombeiro, você tem pessoas que acham que não tem que emancipar. Acham que Sim, por causa, eu vou perder a minha aposentadoria, não vou ser isso. promovido, vai travar. Essa é E outra coisa, Idancas, o cara fala, tá funcionando bem. É Eu porque só vê o seu umbigo. Não, eu falo, tá funcionando mesmo, mas pode melhorar. Não, tava funcionando bem, mas não tem benchmark. É, O benchmark tá faltando. Porque eu odeio, comandante, quando alguém fala assim, não, assim tá bom. Por quê? Porque tá fazendo tudo certo, porque eu tô certo. Mas você tá olhando só pra você. olha fora, vê a referência. Isso, né? Fala, Então, e outra coisa, tá bom, pode melhorar? Pode melhorar. O administrador que não provoca a melhora trabalhou mal. Se ele sabe que pode melhorar, ele fala, não, tá dando conta do recado, estão elogiando. Não, E aí? quem tá elogiando? É porque não conhece o outro, pô. Isso não tá Exatamente. errado Então, isso aí. vamos dar um passo de melhora? Não. Você é um mau administrador. Claro. Se você não deu um passo daquilo que deve melhorar, você está trabalhando mal. Não vem me dizer que está tudo bem e não pode melhorar. Pode melhorar todo dia, toda hora, tudo. Tá. Né? Essa é a evolução natural. Aí, Darwin. Tem que não acredita nele ainda. Tem gente que tá acreditando Darwin. Acha que brota a vida espontânea no canto da sala. Então, 2015, o Aurélio estava lá, trocou o secretário. Tá. E quem entrou com a proposta de emancipação foi o Telhada. O Aurélio não cutucou o Telhada. Quando houve a troca do secretário, ele ficou na dele. Tá, mas o pessoal achou que ele cutucou e foi em cima e transferiu. O que o Telhada fez? Então é outra informação importante. Vou fazer uma audiência pública. Como faz, a Câmara obriga o cara, quando tem esses assuntos, a fazer uma audiência pública. Eu falei na audiência pública. O Carquete falou, algumas pessoas falaram. Pessoal, essa história de ter ficado identificado lá atrás, né? O pessoal Já acha, ficou, né? Desde 89. o Negrito tá nessa, chama ele. Desde 89, qualquer Nessa coisa. audiência pública, você tinha um período que vai de 89 a 2015. Tá. Todos os ex-comandantes do Corpo de Bombeiros, de 1989 a 2015, vivos, né? Lógico, compareceram para apoiar essa emenda. Para emancipar. Para emancipar. Todos. Todos, inclusive o comandante que na ativa era contra. Ó. Ele falou não. Não, gente. Olha que grandeza, que grandeza. Ele falou não, eu fui contra, eu lutei contra. Mas eu vi que Mas realmente não faz sentido. não faz sentido.
a emancipação é a melhor solução para o cidadão. Pro Então, cidadão. agora, você pega um período desse, com todos dizendo que tem que emancipar, E aí, mas que aconteceu em 2015 que não foi pra frente? então transferiram a Aurélio. Puta que pariu. Foi Aí, premiado e ganhou uma é, promoção. ele foi embora, né? Foi Pô, é embora. Ele saiu, o sacanagem. Aurélio, acho que ele estava até no exterior. Eu vi ele no podcast. O Aurélio teve Caraca. uma participação muito importante na retomada da escola, que foi no comando do Carquede, né? Ele retomou a escola, Aurélio, Alisson, não sei se você os conheceu, Não. mas foi um, Os nomes sim, mas mas foi um negócio. Você assistiu o podcast da Fundabom, uma entrevista do Aurélio, a entrevista do Alisson, você vai ver como eles retomaram aquilo de uma forma muito adulta. Das coisas que eu me orgulho de ver o que aconteceu. Tem legal. muita coisa que aconteceu no Bombeiro que eu me orgulho de ver o que aconteceu. A regulamentação no Brasil hoje foi um trabalho muito grande, coordenado pelo Silvio Meta da Silva. Quer dizer, ele fez mais de 100 bombeiros trabalhar naquilo. E ele pôs uma regulamentação que hoje já está superada. Ela tem que 20 anos, essa história de você estar incorporando boas ideias, né? Não obedecer o gênio que nos viciou nisso aqui, você deforma, você detona. Então ela tem um monte de coisa que está sendo feita que não é para fazer, que tem que limpar, que tem que encolher. Ela vai crescendo. É aquela história, o ônibus vai para lá, passa aqui, passa ali. Chega uma hora que não chega nada. Né? Esse ano aí vazou, né? Vazou uma proposta de emancipação do bombeiro aqui de São Paulo. Sim, sim. Eu li por cima, né? Mas ela não está Ela não na qualidade de só 80. foi Não, não. Não, fumaça, não cortina de fumaça. eu fiquei sabendo porque tem um grupo que se chama Emancipa CB. Não fala isso, depois vamos pedir pro celular do senhor Não, eles vão aí. procurar, o grupo hoje não Põe no trabalha. grupo a corregedoria, põe no grupo todo mundo que tiver, Não, pronto. eles podem entrar. É mais informação a respeito do que é isso. Quer dizer, quem está nesse grupo aqui comunga da ideia. Claro, É uma ideia de melhoria do serviço público. eu não tenho dúvida Pensa de disso. outra maneira quem morreu em 1947, cara. Quem está em 1947 morreu e não sabe. Cara, mas é muito polêmico. Não O é senhor nada tá... Não, polêmico. é assim, porque a gente tá. Tem a galera que tá nos assistindo que não participou, não conhece essa história. Eles Eu não têm. conheci. O legal do podcast é que a gente tem uma pauta, vamos perguntar disso, 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 né? Pergunta aí e vai saindo. Mas eu não conhecia essas histórias. Eu tô aprendendo aqui. Mas eu imagino esses novos policiais, porque aqui em São Paulo, polícia e bombeiro é a mesma coisa, né? De 2000 para cá. De 2000 para cá, a gente tá falando de 25 anos de serviço. É pouco tempo para eles opinarem. Ah, sim. É pouco tempo de Mas conhecimento. o policial Bianca, não está nem aí com isso. Eu tenho meus amigos, colegas de turma, policiais, eles não estão nem aí com isso. Isso é um negócio que interessa intestinalmente ao comando Comando. da polícia, Tá. ao comando da polícia. Meus colegas de turma Força que tática, foram BAEP. tenente de rua, que foram comandante de companhia, comandante Tá de nem batalhão, aí. nem aí. O O papo ruim dele, é se ele tiver que ir pro bombeiro, o né? papo deles é assim, Negri, vocês têm que cuidar da tua vida, pô. Não sei que vocês estão enchendo o saco aqui assim, com clareza. Porque não interfere em nada. A presença do bombeiro dentro da polícia não acrescenta nada para a polícia. Tem essa ideia, não, melhora a imagem da polícia. A imagem do bombeiro é independente da polícia. A imagem da polícia é independente do bombeiro. São livros de crédito e débito separados. Contabilidades pública e Se, privada se você são coisas perguntar para um diferentes. cara de marketing, ele vai te dizer isso, né? Você não transfere essa coisa uma para outra, a imagem de você não transfere, a imagem é tua. Você acha que se tivesse desfilando, né? Polícia Militar e Bombeiro, quem seria aplaudido? Não, não precisa falar. Não fale, não fale. Mas é, Comenta aí. Desfile militar, 7 de setembro. Passa a tropa da PM. Tem os aplausos. Passa a tropa do bombeiro, tem aplausos. Mas quem você vai aplaudir? mas Hashtag bombeiro Ivete, ou a PM? imagem do bombeiro no mundo inteiro, em função da destinação, ela é mais boa. Sim, A não há destina, dúvida disso, então a né? Não há dúvida destinação, disso. o cara vai embora para onde você está entrando, né? Então a imagem você tem, a Isso é gente não, boa. Olha a frase. Cara, onde você tá saindo, o cara tá entrando ali. Ele tá colocando a vida dele em risco, cara. polícia faz igual. O polícia faz igual Não, e polícia tem alguns. ele dá uma segurada. O nosso canal é um canal que defende os agentes de segurança, seja policiais federais, estaduais,
ou policiais municipais, nossa GCM. A gente procura defender, mas a gente não procura tomar um partido. Mas hoje a gente vê, o canal apresenta, a gente tem o foco informativo, a gente fala com muitas pessoas, autoridades, o senhor aqui, o sábio, né, o nosso conhecedor de bombeiro, mas a gente vê que hoje parece que o policial está despreparado. Toda semana tem uma ocorrência, eu já estou tirando as ocorrências, eu não vou falando mais, porque qualquer coisa que eu fale, ó, não houve o uso progressivo da força, atividade militar não é atividade policial. Me parece que as pessoas não compreendem isso. E você vê o policial cada vez mais equipado com uma força pretoriana. Sim, Quanto pesado. mais escudos e proteções, mais agressivo a sua sociedade. Mas tem vários estudos mundiais sobre Sim, isso. sim. O policial não tem que se usar toda aquele armadura para se pôr ao lado da sociedade. Mas me parece que quanto mais colete, mais roupas táticas, mais caveiras, você está se distanciando do policiamento social. E eu não estou falando por sentimento, porque eu viajei, muito menos que o senhor, mas eu viajei dezenas de países na Ásia, na Europa, conheço muitas polícias e é muito claro para mim, né, o que é atividade de polícia, o que é atividade militar e o que é atividade de bombeiro. E eles são amigos, entre eles, Sim, sim, sim. não há problema nenhum. E aqui não. Então, hoje, infelizmente, eu vejo ações policiais desastrosas. Voltando a ser batalhão de caçador. Isso, a gente está fechando aqui esse podcast, batalhão de caçador. Teve uma época, não sei se o senhor pegou, as viaturas do tático tinha onça, tinha leão, tinha cobra, tinha. Você lembra disso? É. Então É, é a minha isso. turma, Idancas, foi a Pô, primeira, depois da absorção da Guarda Civil, que foi a primeira que foi para a rua. caraca, Porque antigamente o oficial era oficial de dia ao quartel. era isso. Isso foi a turma que foi para a É rua com a isso execução da mesmo. Guarda Civil foram os aspirantes de 70. Então eles foram, quer dizer, foi a mudança que eu chamo de força pública para a polícia militar, Tá. que foi acabou essa Mas está parte, né? voltando a força pública, né? A força pública de São Paulo. Ela você pode até chamar a força Não, pública de mas São eu Paulo, acho mas eu acho que leva o nome. Esse nome voltar força pública vem tentar resgatar e não conhece a história, como os batalhões de caçadores, como que é formada a força pública e a guarda civil do estado, que não tem a ver com a guarda. não. É, e Eram é- forças estaduais dentro então, do coronel, orçamento do Estado. poxa, coronel, Ora, tem que dar uma olhada nos livrinhos aí, né? mas aí a garotada, com todo respeito, só quer. Ó, É, assim não vai rolar, né? Não vai rolar. Coronel, nossa, conversa. falamos quanto tempo? Olha, pelo aqui, eu estou olhando aqui no controle, mais de 2 horas nesse podcast. Eu acho que eu queria agradecer sua presença. Foi um dos melhores podcasts que eu fiz, uma das melhores entrevistas. Eu acho que, mais do que conversar com o coronel, a gente falar sobre a história do bombeiro, a história dos bombeiros no Brasil, entender que emancipação não é separação e que a gente desmistificou alguns fake news, algumas lendas urbanas, como a gente chama, né? Mas foi assim, o senhor foi tão peculiar, tão preciso que, puxa, eu quero agradecer sua presença aqui. Né, é aquilo que eu te falei, é um prazer você falar daquilo que você estudou, né? Eu, por exemplo, eu fui estudar, fui fazer pós-graduação, porque trabalhando no bombeiro, eu percebia que os arquitetos chegavam com problemas às vezes insolúveis. Então eu fui estudar esse link entre a segurança contra incêndio e a arquitetura, exatamente para propor uma reta de ensino, né? Eu faço apresentações, palestras, né? Convidado, Contato aqui embaixo do convidado, coronel, convidado, no Brasil inteiro. exatamente sobre esse assunto. Então o pessoal me chamou, olha, como é que é esse link de arquitetura com a segurança contra incêndio? Cara, é o que eu estudei, é o meu maior prazer. Eu tive um orientador maravilhoso, eu não me conhecia, ele aceitou me orientar, a segunda orientação, né? O primeiro mestrado era meu amigo, o segundo aceitou me orientar, me levou na casa dele, devo muito ao orientador. Porque como eu não sou arquiteto, eu apanhei feito uma velha. Eu precisei estudar uma área de que eu não tinha formação. Então eu precisei estudar coisas, fui fazer algumas disciplinas
para entender, eu não entendia o que os caras falavam, né? Para entender a Claro, linguagem do arquiteto. claro. E depois eu procurei trabalhar a minha apresentação dentro da linguagem deles. Só para falar que ponto de fuga não é onde o cara dá vazão. Não é o ponto de fuga que o cara tá falando, não é ali, né? São Não, coisas da é. arquitetura. Mas aí, quando o pessoal me chama para quê? O que eu vou fazer agora a apresentação, né? Agora, nesse O senhor curso está fazendo palestra normalmente aí para todas as instituições. que desse convidado eu vou. Ó, contato aqui embaixo, o convite aí com o E coronel. eu vou agora no Rio Grande do Sul falar sobre isso, sobre esse link Legal. entre arquitetura e segurança acontecendo, que é o principal link da segurança acontecendo. O pessoal fala isso, o cara fala de cintura, hidrante, isso vem depois, isso vem depois. Hum, Vem a mão do arquiteto e a solução que ele dá para a arquitetura antes. caraca. Vem antes, né? Se ele não pensar nisso, se ele não pensar isso é responsabilidade minha, é um risco, né? Ele está dando um tiro na área, está dando um tiro, não sabe onde vai pegar. Esse- Quando eu me convido para falar disso, eu falo, cara, que delícia. Que nem você me convidou. Vamos falar de emancipação do Bom, eu bombeiro? só convidei o coronel, vou contar aqui, porque vazou uma PEC esse ano. Aí eu falei com o meu comandante, que foi bombeiro, aí falou: não, tem que falar com quem conhece, que é o Coronel Negri. Aí a gente foi negociando uma data, e ele está aqui. Cara, eu agradeço, Coronel, ter vindo aqui. Você que está me assistindo, a gente está falando, conversando com pessoas inteligentes. O Pensa Alto Podcast é isso. A gente conversa com pessoas inteligentes e o melhor de tudo, podcast eu aprendo muito e a audiência também. Coronel, obrigado pela sua presença aqui. Eu quero vê-lo numa próxima. Foi um prazer, foi um prazer. Então, Legal, falar sobre esse assunto, te conhecer que eu não conhecia, né? Foi um legal. prazer, cara. Obrigado. Parabéns pelo Obrigado. trabalho. Valeu. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this,